vamos falar hoje de Atlântico Negro, Haiti e constitucionalismo nas Américas. Eu comento sobre isso em algumas aulas, nas minhas turmas de Direito Constitucional, nas minhas turmas de Direitos Humanos, porque eu percebi há pouco tempo, comecei a aprender sobre isso, se não me engano, em 2018, e eu tive a sensação de que minha vida era uma grande mentira, porque sem saber sobre a Revolução do Haiti, que eu não tinha aprendido sobre isso na escola, nem na faculdade, e sobre os impactos do Atlântico Negro e da independência do Haiti, e como o primeiro país das Américas a se tornar independente e abolir a escravidão, eu não sabia das conexões absolutamente próximas e necessárias desse processo com o constitucionalismo nas Américas e, consequentemente, o constitucionalismo no Brasil. E são relações muito próximas e que a gente precisa estudar para compreender melhor como a gente chega até o tempo atual, para a gente compreender os impactos históricos, os impactos sociais, políticos, culturais e jurídicos da independência do Haiti e de todo o processo no Atlântico Negro também. Então, eu convidei a professora Raíza Canuta, que deve estar chegando aqui daqui a pouquinho. Ela teve uma reunião de última hora e ela deve estar chegando já já para poder a gente começar a discutir, né? Raíza Canuta é professora de História da África, especificamente, da UNEB, do Campus 10. Ela é licenciada e bacharel em História pela UFBA, especialista em estudos étnico-raciais, identidades e representações pela UFBA, mestra e doutoranda em História Social também pela UFBA, membro da linha de pesquisa Escravidão e Invenção da Liberdade. Então, a professora Raíza daqui a pouquinho vai estar conseguindo entrar aqui, fazer a conexão. Ela estava saindo de uma reunião lá da UNEB, por isso que ela ainda não exatamente conseguiu entrar aqui, mas ela vai chegar. Enquanto isso, eu estou aqui me apresentando. Acho que quem está aí, claro, me segue, né? Me conhece, então eu não vou precisar me apresentar muito, mas a gente escolheu essa temática e vamos partir, assim que Raíza chegar, a gente vai começar falando sobre o que foi o Atlântico Negro, e aí eu aproveito para já destacar aqui para vocês que a gente tem algumas indicações de literatura para quem quiser se aprofundar no tema, entender um pouco e sair da sensação que eu tive de que minha vida era uma mentira, que tudo que eu tinha estudado sobre constitucionalismo estava profundamente incompleto e profundamente sem crítica. E a gente precisa se movimentar, sair desses lugares de estudo somente por autores brancos, autores europeus ou com um olhar eurocêntrico e que não fazem a crítica necessária para que a gente aprofunde realmente os nossos estudos, o nosso conhecimento. Então, a gente pode partir, por exemplo, para estudar Atlântico Negro, do Paul Gilroy, né, que é um autor que escreve um livro chamado Atlântico Negro, a Dupla Consciência. É um livro fácil de vocês encontrarem em português, você pode comprar na internet, né, ou procurar o PDF se quiser. E esse é um livro em que o Paul Gilroy ele vai discutir a existência de uma cultura causada pela diáspora africana, causada pelo fato de que os colonizadores trouxeram, né, as pessoas de vários pontos da África para as Américas e para as colônias para trabalharem de forma escravizada. E o Paul Gilroy vai discutir que essa passagem, por isso o Atlântico, né, porque o mar ali no meio, o oceano, então a passagem, essa diáspora negra para o continente americano vai provocar o surgimento, pouco a pouco, de uma cultura entre a população negra que é diferente da cultura nos seus países, nos seus locais de origem, no continente africano. E aí ele vai chamar de Atlântico Negro essa cultura que vai ter conexão com elementos europeus, com elementos caribenhos, com elementos das várias regiões das Américas, das populações indígenas das Américas, e vai se formar, então, uma outra cultura, né, que também incorpora esses elementos e que está se construindo numa lógica de resistência, né, numa lógica de resistência contra os europeus que estão explorando esses corpos, os corpos indígenas e os corpos trazidos, né, na marra da África, e esse processo de extrema violência, de genocídio, de exploração, de violências de todos os tipos, vai fazer com que a gente tenha uma outra cultura se desenvolvendo nesses territórios. A professora Raíza, acabei de ver que ela aqui, ela já vai aparecer para vocês. Deixa eu carregar, porque ela deve aparecer aí. E aí vai me ajudar um pouco a ser Atlântico. Olá! Seja bem-vinda! Boa noite, bem-vinda. Você consegue me ouvir bem? Consegue me ver bem?
Aqui tá tudo Eu tô em, sob Teix- controle. eu tô em Teixeira de Freitas, a internet aqui oscila bastante, porque, enfim, na cidade com tanta estrutura quanto Salvador, né? E hoje é sexta-feira, as pessoas. É o Dia Internacional da Live e as pessoas ficam aí tomando cerveja, assistindo live, então. Rapaz, os meus contatos são de segunda. Segunda, terça e quarta são os dias que mais tem live aqui no meu, pelo menos, né? Que aparece. Ah, live musical ou live acadêmica mesmo? Live. Acadêmicas, as acadêmicas. As musicais eu nem Ah, sei é. o que tá fazendo. É isso, sexta-feira é o dia das lives musicais. Quase ninguém faz uma live para tratar de temas, assim. Enfim, mas vamos lá. Então, por isso, a vizinhança tá assistindo live tomando cerveja, né? Eu ouvindo no sertanejo. Então, minha internet fica Sobra pouco para acadêmicas, né? sobra, sobra. Eu apresentei já você, assim, falei, né, sua formação, sua titulação, como a gente colocou no card, falei uma introdução geral do que a gente vai falar aqui. Estava começando a introduzir aqui o Paul Gilroy, falando um pouco do Atlântico Negro, e aí estou passando direto para você, se quiser já fazer algum comentário em relação a você, a sua formação também, se quiser primeiro, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho que sempre, é claro, agradecer a sua presença, ter topado participar, ainda mais sexta-feira, de noite, saí do entretenimento, eu falei pro pessoal que você estava numa reunião. Então, muito obrigada por aceitar o convite, porque certamente a visão da historiadora vai contribuir muito para a nossa discussão aqui. Então, e aí, Atlântico Negro, me conta um pouco. Eu estava falando só o início. Tá certo. Primeiramente, agradecer a Érica pelo convite. Uma dobradinha História e Direito hoje, né, Érica? Eu fiquei empolgada com o convite. Preciso dizer do meu lugar de fala, que é um lugar da historiadora da escravidão e da liberdade, estudando especificamente africanos e africanas em Salvador no século XVIII. Então, me dedico a estudar a história social da escravidão urbana em Salvador. Eu não sou estudiosa do Haiti, não sou estudiosa do constitucionalismo e não opero o conceito de Atlântico Negro nas minhas pesquisas, mas nós vamos discutir sobre tudo isso e dá para fazer um link bacana com o que a gente chama de nova historiografia da escravidão e da liberdade no Brasil. Então, eu agradeço porque esse convite de Érica me colocou para pensar uma série de questões que eu sequer tinha imaginado, inclusive as influências do Haiti. Então, a partir das leituras de Marcos Queiroz, né, foi muito interessante. Eu vou adotar isso nas minhas aulas aqui, quando eu estiver trabalhando no Brasil Império, com certeza, né, para pensar a Constituição e tudo mais. Muito obrigada, Érica, pelo convite. E dizer a felicidade que é perceber que sair do nosso campo de estudos, né, que é um campo combativo, né, na minha visão, a história se coloca mais a utilidade pública no campo da defesa por uma sociedade mais justa e igualitária, né? E isso demora mais de chegar nas outras áreas, como no direito, por exemplo, mas fiquei muito feliz de ver que os novos trabalhos no campo do direito estão resgatando a historiografia da escravidão a partir da nova perspectiva. E que isso está se convertendo em políticas públicas, como, por exemplo, na Bolívia, na Colômbia, né? Os textos sobre as novas constituições aqui na América Latina. Então, isso é incrível. Fiquei muito empolgada e estou feliz com o convite. Muito obrigada, Érica. Mas faço essa ressalva que eu falo do lugar de estudiosa, né, sobre escravidão e liberdade há mais de uma década, mas não sou especialista no Haiti. Então, me debrucei sobre esses temas para trazendo para a gente aqui com o olhar de quem estuda escravidão e liberdade, né? Tem uma fala com essa perspectiva. Então, vamos lá. Fiz um roteirinho aqui. Deixa eu ver para a gente começar. Então, o Atlântico Negro, de Paul Gilroy, ou Paul Gilroy, enfim. Não sei como é que Como é a vocês pronúncia exata. perceberam. É uma obra publicada em 93 e Paul Gilroy é um sociólogo e filósofo britânico que escreveu essa obra pensando em ampliar as fronteiras do chão social, né, do contexto, do espaço em que se pensava as relações escravistas das Américas. As relações não só escravistas, mas do período pós-escravidão também, né, do pós-abolição, nas Américas. Então, esse conceito já tinha sido utilizado por um teórico antes do Paul Gilroy, chamado Robert F. Thompson, né,
que tinha utilizado a categoria Atlântico Negro para se referir ao espaço geográfico e cultural que emergiu da experiência da diáspora africana em massa. Então, que espaço é esse que surge depois da diáspora africana? Porque vamos lembrar que a diáspora africana é a experiência de retirada coercitiva de 13 milhões, as pesquisas já falam em 13 milhões de africanos e africanas do continente africano para as Américas. Então, em cerca de mais de 350 anos, 13 milhões de africanos e africanas, as novas pesquisas da escravidão e da liberdade falam nesse número. Então, não é possível que 13 milhões de pessoas sejam transportadas e venham habitar esse novo território, que é as Américas, e não deixem uma marca indelével nas sociedades desse território. Eu estava comentando com o pessoal de que essa retirada forçada de vários territórios distintos, inclusive, né, do continente africano. Porque muita gente fala assim, a África parece que é um país, que é uma coisa monolítica, com uma única história, uma única cultura, que todo mundo é amigo na África, que todo mundo se conhece, que é uma única etnia. Então, assim, saem pessoas de múltiplas culturas, de múltiplos territórios, de múltiplas etnias, à força, e vem para esse território americano, que também tem aqui uma população que já está sendo genocidada, não sei nem se essa palavra existe, né, mas que está sofrendo genocídio, e que está sendo explorada. Então você vai ter essas duas populações, e botando duas, porque, né, são no mínimo que vão estar tendo que interagir num processo de muita resistência a uma exploração e a um extermínio que é extremamente violento. Então, não é assim, as pessoas migraram porque quiseram, né? Foram lá procurar um lugar mais bonito, sei lá, para morar com melhores direitos. Não é disso que se trata, tanto para a população indígena que foi invadida e começa a ser explorada e exterminada, quanto a população que vem do continente africano à força para também ser explorada, né? Então, são milhões e milhões e milhões de pessoas que estão, né, agora nessa geografia. E uma cultura que vai surgir, como eu disse, uma cultura dentro de uma experiência de violência, de resistência, de opressão. Isso traz marcas específicas, né? E principalmente quando alguns autores vão falar de epistemicídio, né? Dessas histórias dos povos, né, originais, dos seus territórios originais, dos seus contextos originais, que esses conhecimentos ou eles vão ser, né, destruídos e não vão ser mais contados, passados adiante, porque esse povo foi praticamente extinto, ou conhecimentos que muitas vezes são apropriados pelo colonizador e deixam de ser remetidos, né, aos povos de origem. Então, a gente tem o apagamento, a invisibilização de muitas histórias, de muitas culturas, de muitos povos, que até hoje a gente não consegue 100% acessar, porque alguns, infelizmente, foram completamente exterminados. Perfeito, Érica, perfeito. E aí eu tinha separado um pensamento, um provérbio africano aqui para começar a minha fala e acabei esquecendo. Mas vamos lá. Diz mais ou menos que enquanto os leões não contarem as suas histórias, o caçador é quem fará isso. Então, durante muito tempo, isso que você está falando, e o conceito de Paul Gilroy, de Atlântico Negro, fala justamente sobre isso. Sobre o giro epistemológico, o giro teórico que é preciso operar, que já vem sendo operado há muito tempo por intelectuais de diversas áreas. Então, esse conceito, essa categoria analítica, o Atlântico Negro, na ideia de Paul Gilroy, é uma categoria analítica complexa para a análise do mundo moderno. Né? Então, a partir de uma perspectiva transnacional e intercultural. O que é isso, transnacional? Porque vai ultrapassar as noções de nação. Pensando a diáspora, essa retirada forçada de 13 milhões de pessoas no mínimo, essas pessoas marcam o Atlântico Negro como um espaço. Então, a categoria de Atlântico Negro não pensa nacionalmente, não pensa os cubanos, os haitianos, os brasileiros. Ela expande isso para o Oceano Atlântico, então ela transcende as nações, transnacional, é uma categoria transnacional e transcultural, intercultural, porque vai pensar na cultura, nas culturas que emergem nesse espaço atlântico. Então, é uma categoria de análise que vai trazer, vai buscar entender essa realidade geográfica e do espaçamento cultural e discursivo. O que se produz nisso? Isso na ideia de Paul Gilroy, né?
E a ideia disso tudo é reverter, a ideia desse conceito é reverter a imagem cristalizada que por séculos foi construída no Ocidente das pessoas negras como pessoas escravas apenas, hoje a gente utiliza a palavra escravizados para dar agência mesmo, que essas pessoas foram violentadas, né? Então, as pessoas escravizadas como passivas dos fatos históricos, né? Numa perspectiva de que a escravidão teria sido tão truculenta que essas pessoas não teriam capacidade de reagir, se organizar socialmente, politicamente, em termos de reorganização de suas famílias, né, especificamente que eu estudo, né, famílias africanas, né? Então, durante séculos a gente teve esse apagamento, essa visão restrita, estereotipada, invisibilizada da história da população negra nas Américas. Esse conceito busca restituir as populações negras da sua agência. Então, esse é um conceito que o pessoal... É um esforço, é preciso dizer que categorias como Atlântico Negro fazem parte de um esforço coletivo de uma série de áreas do saber para reverter essa imagem, para restituir a história às populações negras e africanas e afrodescendentes. No campo da história, especificamente, desde a década de 80, a gente vem trabalhando nessa perspectiva, e a gente chama isso de história social da escravidão. Eu vou fazer uma breve retrospectiva, né? Então, lá na década de 30, a gente tem como um dos pensadores brasileiros o Gilberto Freire, que tenta fazer uma síntese, né? Síntese de Brasil. E nas análises dele, no famoso livro chamado Casagrande Senzala, entre outros elementos, ele pontua que haveria relações harmônicas entre as populações negras, indígenas e afro-brasileiras, né? Com base em uma experiência que ele teria tido nos Estados Unidos, quando dos seus estudos com o seu orientador, ele teria vindo para o Brasil e feito uma comparação entre a escravidão que teria existido nos Estados Unidos e a escravidão que existisse no Brasil. E da perspectiva dele, a escravidão no Brasil era branda. Então, se produziu a partir dessa análise de Gilberto Freire a ideia de que os escravos no Brasil, as pessoas escravizadas no Brasil, seriam passivas diante da escravidão, visto que a escravidão seria escravidão branda, né? Gilberto Freire tem passagens terríveis em que ele diz, olha, as primeiras experiências dos homens brancos eram com as suas mucamas. Olha que lindo, eu não sou racista, né? Não sou racista. Um amor, assim, essa relação, né? Muito carinho. Nós não somos racistas, nós até estupramos mulheres negras, né? Sendo bem irônica. É isso que Gilberto Freire está dizendo lá em 30. Então, na década de 30 ele pontua isso e cria-se o estereótipo do escravizado brasileiro como passivo. Isso foi até adaptado para o chamado pai João, aquele escravizado acomodado, o passivo. Na década de 70, fez o esforço hercúleo para criar um outro tipo, uma outra visão, uma outra perspectiva da escravidão no Brasil. E aí, desde a década de 60, né, em 59, a gente tem Clóvis Moura, escrevendo o primeiro livro sobre revoltas escravas, pensando fugas, formação de quilombos. Tudo isso é a primeira obra, já na década de 60, pontuando em 59. Mas a partir da década de 70, com mais contundência, é que a gente vê a chamada Escola da USP, a Escola Sociológica Paulista, com autores como Otávio Iane, Florestan Fernandes, o próprio Fernando Henrique Cardoso, que vão fazer uma denúncia da truculência da escravidão. Vão falar, não foi um sistema brando, tanto que até hoje não houve a inserção do negro na sociedade de classes, lá o livro do Florestan Fernandes, né? Inserção do negro na sociedade de classes, não houve. Então faziam a denúncia. Em oposição ao pai João lá, como ícone do escravizado passivo, se criou na década de 70 o zumbi. Se elencou, se alçou o zumbi a categoria de símbolo máximo da rebeldia. Então você tem de um lado o escravo passivo, e do outro escravo rebelde, o irascível, né? Então, dois extremos opostos. Nenhum dessas visões dá conta da pluralidade de possibilidades de atuação das pessoas escravizadas no período colonial. Então, tendo isso em vista, na década de 80, um livro marco vai trazer para o Brasil, que é Negociação e Conflito, do professor João José Reis e Eduardo Silva. É um livro de 89, que vai trazer uma série de reflexões, pontuando a pessoa escravizada, nem como o pai João, nem como o Zumbi dos Palmares, o rebelde irascível, né? Louco, mas como o escravo que negocia. Então, além da passividade
e além da rebeldia, a gente cria a perspectiva da negociação escrava. Então, o professor João Reis pontuou aqui, onde houve escravidão, houve resistência escrava. E a partir desse momento, se funda, né? Isso vem à tona, mas as pesquisas são desenvolvidas muito antes, né? O livro vem à tona em 89, esse livro, mas uma série de outros autores, Sidney Chalub, a Marta Abreu, tem uma série de autores da escravidão e da liberdade que vão pensar nessa chave, vão pensar o escravizado como protagonista, não apenas como passivo diante dos fatos históricos. Então, o escravizado que está presente, que pensa projetos políticos de inserção na sociedade, que resiste de diversas formas, desde as rebeliões, das revoltas, grandes revoltas, à resistência cotidiana, à resistência miúda, que é ali na negociação com o seu senhor para conquistar sua alforria. É ali na brecha que ele vai conseguir produzir alimentos e vender o excedente. É ali no miudinho que ele vai fazer corpo mole e não vai trabalhar. Diversas formas de resistência. Esse livro pontua. Esse e o Rebelião Escrava no Brasil vão trazer essas reflexões. Então, é a partir dessa chave interpretativa que os estudos sobre escravidão e liberdade vêm sendo construídos no Brasil, desde a década de 80, pensando a agência escrava, trazendo até uma tradução norte-americana para cá, né, de agency, a agência escrava, escravizado não enquanto passivo, que teria sido esmagado pelo sistema ou teria se rebelado e enlouquecido de fúria, mas escravizado que vai negociar, que vai estar presente nas diversas instituições, que vai organizar família, vai organizar compadrio para criar laços de sociabilidade, que vai se casar, que vai entrar em irmandades católicas, que vai criar formas de resistência como as religiões de matriz africana, que vai se engajar politicamente, que vai entrar nas milícias, enfim, da agência, protagonismo, pensar esses sujeitos, homens e mulheres, em suas complexidades. Porque pensar esses sujeitos, como o Raíssa está falando, de forma passiva, também é apagar a sua história. É apagar tudo o que eles fizeram, todas as múltiplas estratégias que foram empregadas na resistência. E a gente tem que lembrar que, veja, se são 13 milhões estimados, né, que foram trazidos à força para as Américas, são 13 milhões de histórias diferentes, de pessoas que tiveram diferentes experiências e possibilidades de resistência. Então, pode ter acontecido, e provavelmente aconteceu, de terem milhares de diferentes possibilidades de estratégias, como a gente aprende na escola muito pouco, né? Eu aprendi no caso, né? Que eu aprendi ainda, eu tenho 32, 33 anos, né? Que você tem aí de diferença, porque hoje eu acho que a história já é ensinada de uma forma um pouco diferente nas escolas. Eu vejo que meus alunos que têm 20 e poucos, às vezes já tem um senso crítico muito maior do que o que eu aprendi, né, na escola. Eu sempre comento nas minhas turmas que a gente aprende que a contribuição dos povos negros, e aí de forma monolítica, né, a contribuição do negro é o quê? É capoeira, é o acarajé. Então a gente apaga todas essas possibilidades de história. E a gente estuda, às vezes passa anos inteiros, né, nas nossas ementas escolares e da faculdade, fora do curso de história, digo, nos cursos outros, falando com o professor Lucas comentou aqui há pouco. O professor Lucas Campos, que é professor de História do Direito. Eu até dei risada na hora que eu li, porque eu meu amigo, já vi ele aqui, estava falando. Eu Salve, passo Lucas, pela mesma querido. experiência. Sempre que eu falo de Haiti e digo que é igualmente relevante, não é só a Revolução Francesa que é importante, o pessoal fica... Porque às vezes na escola a pessoa passou o ano inteiro estudando a Revolução Francesa. Eu ainda brinco com isso, digo, você é capaz de dizer hoje pelo menos uns 2 nomes da Revolução Francesa. Você sabe contar a historinha do Robespierre, mas você não sabe dizer um nome, às vezes, da Revolta dos Malês. Aqui, Sim. no quintal de casa. E aí, quando eu falo do Haiti, digo que é tão importante quanto que não dá para entender, inclusive, a Revolução Francesa na perspectiva de liberdade, na perspectiva da luta por direitos, sem falar da escravidão, sem falar dos liberais que eram contra o abolicionismo. Aí as pessoas ficam assim, tipo, como assim? Minha vida é uma mentira. Sua vida é uma mentira, porque você só está estudando a história pelos olhos do caçador e não do leão. E engraçado que tem até um autor europeu, que é o Walter Benjamin, que fala sobre essa necessidade de lermos a história pelo olhar dos vencidos. Né? A leitura que ele fala, acho que é de pentear a história contra pelo, uma expressão assim que ele usa, né? No ângulo da história. E veja no europeu. Então, assim, estuda esse europeu, então. Sabe, de repente, abre uma perspectiva para a gente pensar o que são essas histórias e a gravidade, tudo que a gente perde como humanidade mesmo, pensando aí de forma até utópica, o que a gente perde como humanidade
de conhecimento, de possibilidade analítica, de possibilidade crítica e de pensar o futuro, né? Se é que tem um futuro, porque do jeito que a turnê do Apocalipse vai, todo dia vem uma bomba diferente, né? Então eu não sei se a gente dura muito na Terra. Mas se durarmos, seria interessante que a gente. E olha que o direito é uma área do conhecimento que é extremamente encaixotada, assim, então uma visão extremamente eurocêntrica de quase tudo. A maioria de nós passa a graduação inteira só ouvindo referências. Ah, esse instituto veio da França, esse instituto veio da Alemanha. E é sistematicamente essa história que a gente estuda, são esses autores que a gente estuda. Tem aluno que toma susto quando eu falo que alguns dos autores que a gente mais lê no direito eram soldados nazistas, eram oficiais nazistas, e não eram porque foram arrastados à força, não, eram porque acreditavam, viu? Então, assim, isso tudo bem a priori, então, né? Tudo bem o cara ter sido nazista, mas olha o que ele escreveu, esse belo livro, né? E por que a gente não procura essa varredura da história contrapelo, essa história maior, mais complexa, e que não trata esses povos que foram vencidos, né, no sentido do Benjamin, como objetos meramente, né? Que foram ali tornados objetos para compor a belíssima história dos europeus, que são mais civilizados, que são mais evoluídos, e que todo mundo acha que a Europa é, assim, o ideal a ser alcançado. Quer dizer, a gente está sempre atrás, né? E aí os estudos pós-coloniais, os estudos da dependência, que depois vão virar o sistema mundo, né? Os autores vão passar a discutir o sistema mundo. Alguns que Raiz até comentou, o próprio Fernando Henrique era originalmente desse grupo, né? Dos estudos de dependência. Depois ele foi eleito presidente e disse que era para esquecer tudo que ele escreveu. Patético. Mas a gente tem que pensar essas histórias, porque são as nossas histórias. São as nossas histórias. Nós somos dos povos da América Latina, que foram construídos com todas essas teias, né, complexas. Então, a gente tem que pensar quais são essas amarras que a gente tem que procurar, porque foram apagadas, né, via de regra, e que agora, nos últimos anos, como a Raíza bem fez aí uma retrospectiva das décadas agora do século XX, em que começou um fôlego maior de buscar essas histórias. O que, por um lado, a gente fica feliz, né? Pelo menos começou, pelo menos estamos tendo pesquisas nessas últimas décadas nessa perspectiva. E, por um lado, eu, Érica, fico muito triste porque eu estou sistematicamente sozinha na academia. Assim, no curso jurídico... não, claro, existem outros colegas, eu sei. Eu estou dizendo de forma, assim, ilustrativa, né? Eu falo isso para os colegas professores de outras matérias, eles nunca sabem do que eu estou falando. Falo isso para os alunos, ficam tudo com o olho arregalado, assim, olhando para minha cara. Então, a sensação começamos, mas ainda tem tanto para a gente ir, né? Nossa. Esse é um esforço coletivo, Érica. Ontem eu fazia uma live sobre educação antirracista e justamente a gente precisa de uma educação descolonizada. Que a gente passa a vida toda estudando a história da Europa, a gente sabe dizer o nome de 10 reis e monarcas europeus e não sabe dizer o nome de 5 líderes políticos africanos. Então, a gente não sabe. Não sabe? Teve liderança política na África, foi? Né? É daí para lá. É daí para lá. Então, isso passa pela construção de saberes, né? E isso é como o Marcos Queiroz coloca no livro o tempo todo, faz parte da colonialidade do saber, né? A modernidade é fundada sobre esses dois prismas, colonialismo e escravidão, e a gente colhe os frutos desse projeto pensado, é um projeto pensado, eurocentrado, eurocêntrico, de dominação, de criação de hierarquias mesmo, e de subalternização do outro. Então, a gente começou por a gente fez esse preâmbulo, né? Pensando a nova historiografia da escravidão, pensando os escravizados como sujeitos ativos da história, imbricados nos processos políticos, determinantes para a criação do mundo que temos hoje, porque a gente vai pensar agora qual a relação do Haiti, da Revolução do Haiti, com o constitucionalismo nas Américas, né? Proposta aí da professora Érica, é dela o título da live, inclusive, aí. A inspiração desses autores mesmo que a gente vem comentando, né? Porque eu comentei com Raíza, comentei com algumas pessoas. Aí em sala, geralmente, eu comento que meu primeiro contato com essa temática, que eu digo que fez minha vida parecer uma mentira, foi justamente com o Marcos Queiroz, com a dissertação de mestrado dele.
E o título foi até bem diretamente inspirado. Referência à Ele dissertação. fala exatamente, né? É uma composição de palavras quase que idêntica. E ele escreve outros textos com o Evandro Pisa Duarte, com a Gabriela Barreto de Sá, que vão E discutir também. essa diáspora africana e esse constitucionalismo latino-americano, essas conexões. Para quem quiser procurar, a dissertação do Marcos Queiroz se chama Constitucionalismo Brasileiro e Atlântico Negro. É pela UNB, foi de 2017, vocês encontram aí no repositório da UNB o texto completo, muito bom, em que ele analisa especificamente os discursos da Assembleia Constituinte de 1823 aqui no Brasil, e ele traz esse contexto que a gente está trazendo aqui. Então, a gente tem que falar um pouco do que foi, afinal, essa Revolução do Haiti. Porque boa parte das pessoas... já virou livro, verdade. Boa parte das pessoas não conhece realmente a Revolução do Haiti. Eu, como disse, nunca tinha estudado. E eu me deparei com isso por acaso. Eu estava estudando, fazendo um curso de criminologia do direito, né, de criminologia crítica e tal. E aí encontrei uns textos de história do direito, fui assim, descendo, sabe, tipo o coelho de Alice? Eu caí na toca e fui, de repente cheguei nisso e fiquei assim, não sei nada. Assim, eu dou aula de constitucional, tá? Então, assim, grave. Nossa. Grave. Quando a gente faz as palestras em lugares que não formais de educação, a gente está acostumada a encontrar esse susto, né? Mas na universidade também rola, né? Porque, enfim, fomos formatados por essa colonial library, como diz um filósofo africano chamado Ousmane Kane. Ele diz: nós precisamos de intelectuais não eurófonos. O que é isso? Ele transcende. Ele não diz nem que a gente não precisa ler europeus. A gente precisa de intelectuais que não foram formados ou formatados, como ele provoca, pela colonial library, pela biblioteca colonial. Porque não basta você... Porque a maioria dos intelectuais africanos, por exemplo, os membros da elite que puderam, né, saíram para estudar na Europa. Então, ele é um africano, mas ele foi formado pela biblioteca colonial. Ele vai pensar de modo eurocentrado. Então, os Manicani transcende, ele vai além do que a gente está dizendo aqui. Não basta você ser latino-americano, não basta você ser africano, se você não tiver uma formação não eurocêntrica. Senão você vai reproduzir a história do caçador. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é implodir tudo isso e está propondo uma agenda decolonial. Uma agenda em que a gente vai ler os clássicos europeus, porque a gente tem que ler para criticar e tem que saber como eles pensam. E muitos não vai jogar a Europa fora, a gente não vai jogar a Europa fora. Marcos Queiroz fala disso na dissertação, né? A gente não vai, ele traz uma referência de um autor que fala, a gente não vai jogar fora, até porque foi fundamental para uma série de processos que vivenciamos. Mas a gente precisa pensar e ler autores africanos, autoras africanas. A gente precisa ler autores e autoras latino-americanas. A gente precisa decolonizar, descolonizar as nossas formações. Então, comecemos por aqui. A gente tem aqui João Reis, a gente tem aqui o Dicionário da Escravidão e da Liberdade, fresquinho do forno, incrível aqui, 50 verbetes sobre escravidão e liberdade, super palatáveis, escritos pelas referências da escravidão e da liberdade no Brasil, Vlamira de Albuquerque, João Reis, Marcos Carvalho, Flávio Gomes, enfim, uma série de intelectuais da área. Tem o material em PDF, quem quiser pode me escrever, adiciona aí no Instagram, manda ao inbox, eu mando para vocês o que eu tiver de PDF. E aí vamos ao Haiti. Haiti. Primeiro pontuar, né, que todo mundo sabe que o Haiti é uma ilha no Caribe, né? A nossa América Central aqui no Caribe, uma ilha que foi colonizada no século 1492, a gente tem a chegada de Colombo, no que hoje é o Haiti, né? Eles batizaram de Espanhola, depois a ilha é dividida, uma metade vai para a França e outra ponta permanece com a Espanha. Então, essa colônia, no século XVIII, é a chamada Pérola das Antilhas. Nenhuma outra colônia francesa produzia tanto quanto o Haiti. Não só a francesa. O Haiti se tornou, com a maior população escravizada do Caribe, né? Chega de 450 mil a 500 mil homens e mulheres escravizados trabalhando nas lavouras de cana e de café, principalmente no Caribe. Então, você tem entre 450 mil a 500 mil pessoas escravizadas, você tem 30 mil pessoas brancas e um percentual de cerca de 20 mil mulatos, né, pessoas de cor.
livres. Então você tem uma ilha desse tamanho com cerca de 500 mil pessoas escravizadas, né? Num sistema que mais produzia açúcar e café do mundo. Eu vi um dado que em 1789, esse pedaço francês, né, São Domingos, produzia 45% do açúcar do mundo inteiro. Vocês têm dimensão disso? Açúcar e café, a pérola das Antilhas. Inclusive, um dos autores cita que Marcos Queiroz cita, pontua que durante a Revolução Francesa, a burguesia, né, o terceiro estado, está brigando por direitos, e quem produziu a riqueza para que eles estivessem buscando os direitos eram os africanos e africanas que estavam na colônia de São Domingos, né? Isso. Então, tem até alguns textos raros, mas assim, eu cheguei a ler alguns, agora eu nem me lembro mais, porque foi tanta referência que eu anotei aqui, mas tinham discussões entre os liberais durante o período da Revolução Francesa, porque tinha os liberais abolicionistas, que eram minoria, e tinha os outros liberais, que não eram abolicionistas e que, inclusive, achavam um absurdo essa ideia de falar de liberdade para pobre, para preto, negócio de incluir mulher também não, péssima ideia. Então, assim, é muito bacana discutir liberdade quando você tem um monte de colônia com um monte de gente escravizada produzindo essa riqueza para que você... Ah, não, mas eu sou um homem livre. E aí tem toda essa coisa de uma superioridade moral da Revolução Francesa, né? Dizer, mas olha a França como eles são evoluídos. Então, eles fizeram a revolução, mas eles não deram liberdade para as colônias. Eles não aboliram a escravidão nas suas colônias. Então, assim, tudo muito bacana no papel. Mas mesmo no território francês, as mulheres viveram uma história um pouco diferente do que essa beleza toda de liberdade. Porque quando as mulheres, durante a Revolução, na França, quiseram, né, levantar um movimento de que, não, tudo bem, mas bota a gente no bolo aí, a gente também quer ser cidadã, a gente também quer ter propriedade, a gente também quer esses direitos da burguesia. E aí elas escrevem, né, a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã em resposta à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Essas mulheres são guilhotinadas de imediato. E essa Declaração de Direitos da Mulher é varrida da história. Toda vez que eu falo disso nas salas também, as pessoas nunca ouviram falar. Eu digo, quando você for ler na internet os 17 artigos da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, abra no aba do lado, assim, a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã e leia um e o outro, porque é uma resposta. E se você ler junto, te dá uma capacidade de crítica, né? Isso para pensar a questão da mulher. Para pensar a questão das colônias, o buraco é pior ainda. Porque foi abafado. Os liberais que eram abolicionistas foram ridicularizados. Tem textos na época falando, né, que eles estavam exagerando, que eles iam quebrar a economia. Esse tipo de discussão a gente vê até hoje, né? É incrível. Tem uma dissertação que eu uso nos meus cursos de moderna sobre a participação das mulheres na Revolução Francesa, especificamente. Depois eu encaminho para você aí, para a gente discutir. A partir das representações iconográficas, é uma discussão perfeita. Então, essa colônia era a pérola das Antilhas, como a gente pontua, né? E possibilitava o enriquecimento de 1 milhão dos 25 milhões de habitantes franceses. 15% deles participantes nas assembleias constituintes da França, né? Estavam lá os deputados da Assembleia. E no final do século XVIII, a gente tem que pensar dessa perspectiva da história atlântica, né? Pensando esse Atlântico negro aí, Atlântico porque a gente vai pensar transculturalmente, transnacionalmente. É um Atlântico em que circulam embarcações, mercadorias, pessoas e ideias. Então, eclode as ideias iluministas, e elas, no século XVIII, mesmo antes da Revolução Francesa, né? E elas chegam aqui nas Américas também. Né? Esses panfletos iluministas, essas leituras, essas ideias chegam através dos marinheiros, das pessoas que vão nas embarcações, agentes políticos, enfim, uma série de sujeitos que circulam nesse Atlântico. Uhum. E a gente pode pontuar assim, a gênese da Revolução Haitiana, mesmo antes da Revolução Francesa, ou no início da Revolução Francesa. Quando um homem livre de cor chamado Vincent Auger vai à França com um grupo de livres de cor reivindicar, no início da Revolução Francesa, a participação
nas eleições, né? Compôs uma delegação e vai pedir o fim das leis racistas e o direito dos homens livres, habitantes de Santo Domingo, nas decisões políticas que estão sendo tomadas ali no início da França Revolucionária. Então, eles vão com essa proposta, pedindo para terem os seus próprios representantes lá nas assembleias e que tivessem representantes, homens de cor, né? Seus pares representantes nas assembleias locais de Santo Domingo. Então, isso em 1789, no comecinho da Revolução Francesa. Ele volta em 1790, os deputados da Revolução proclamam um documento, né, em que ele vai ter negada isso aí, e ele tinha ido para se encontrar com abolicionistas franceses. Ele tem a negativa, porque a França decreta a autonomia das colônias, então fica a cargo dos brancos que governam em Santo Domingo se os homens livres de cor vão ter participação política ou não. Ou seja, não vão ter, né? E antes de voltar para Santo Domingo, ele passa nos Estados Unidos, passa na Inglaterra antes, né? Tá na Europa, vai na Inglaterra, vai nos Estados Unidos, entra em contato com outros abolicionistas, fortalece as suas ideias abolicionistas e consegue armas. Então, hoje volta para Santo Domingo, organiza. Ele está batalhando, no fim das contas, pela universalização dos direitos de cidadania, né? Porque essa Revolução Francesa está pensando na cidadania do homem branco europeu. Está pensando do homem de cor, colonizado, escravizado ou livre, ou liberto. Não está pensando, é uma cidadania restrita. A gente louva a Revolução Francesa, louva os ideais de liberdade e igualdade da Revolução Francesa, a massa. Ela influencia a Revolução de São Domingo, influencia. Mas aí a importância da perspectiva histórica que a gente está adotando. Protagonismo das populações negras. Essas populações negras do Haiti fazem a sua interpretação do que é liberdade, do que é igualdade, do que é cidadania. E estrangulam o conceito restrito da Revolução Francesa. Como o Eric apontava, a Revolução Francesa tem um ideal de liberdade e de igualdade para os pares, para os homens brancos, para o francês, para o europeu. Isso. Então, o grande peso, já dando spoiler, né? O grande peso da Revolução Haitiana para o constitucionalismo brasileiro, para os constitucionalismos em geral, na América Latina, é a universalização da ideia de liberdade e igualdade. Que vai ser fortemente resistida pelas elites brancas, né? Pelas elites que vão estar aí no Brasil, que vão estar nos Estados Unidos, que vão estar em todas as Américas e que vão se apavorar com o fato de que aquela pequena ilha de São Domingos se torna independente através de uma revolução protagonizada pela população negra, né? Muitos, inclusive, que estavam em condição de escravidão ou que tinham saído, né? Tinham se libertado durante a sua própria vida ali, tinham saído da escravidão, mas que tinham em algum momento sido escravizados. E essas pessoas vão tomar o poder e vão legislar. E vão fazer essa releitura do que de fato é liberdade, vão falar em abolição não só de forma pontual, mas vão entender que a abolição é necessária para todo o território, né, das Américas, do mundo, que não dá para falar em liberdade mantendo pessoas escravizadas. Então, eles vão universalizar esse conceito de liberdade. E tem um ponto que aparece na dissertação de Queiroz, que aparece em outros textos que estão estudando esse período, que é a presença nas assembleias constituintes dessa passagem do século XVIII para o XIX, que vão começar as independências a pipocar nas Américas todas, né, começando pelo Haiti, e as assembleias constituintes, todas dominadas pela elite branca local, vão discutir liberdade, vão discutir cidadania, mas tentando restringir de novo o conceito, para de fato ele continuar com uma perspectiva lá da Europa, que é a perspectiva de liberdade só no sentido de proteção de propriedade, dos homens brancos, né? Então exclui-se toda essa população negra, indígena, né? Todo mundo que estava sendo explorado vai continuar sendo explorado. Mantém-se a escravidão em muitos casos, né? Em muitas das independências, as assembleias constituintes conseguem manter a escravidão. E tem relatos, tem trechos da Assembleia Constituinte Brasileira, dos deputados, né, dos representantes ali, literalmente falando, não podemos virar o novo Haiti. Então, essa frase que a gente ouve hoje com não podemos virar Cuba, não podemos virar Venezuela, não podemos virar sei lá o quê, isso não é novidade nenhuma, porque desde a Assembleia Constituinte de 1923, a elite branca já tinha medo
dessa ocupação de espaço político, dessa ocupação de poder por aqueles que não eram brancos, que não eram parte desse grupo. Então, eles temiam perder poder político, perder propriedade, etc. Então, a gente tem que entender que existe uma relação muito direta do que vai acontecer no Haiti com o que vai acontecer no resto da América Latina. E essa ameaça, né, que vai ser lida como ameaça do Haiti, vai também passar pelos discursos na Europa. Então, quando a Revolução Francesa vai também gerar seus frutos, isso está aparecendo nas discussões. Os abolicionistas estão falando do Haiti como a experiência de uma revolução dos negros e que tomou o poder e aboliu a escravidão, e ainda disse, e aí corre pelos portos todos, né? E ainda disse que todo aquele que tinha sido escravizado em qualquer outro país das Américas e que conseguisse chegar ao Haiti seria, né, absorvido como nacional. Isso é extremamente importante, porque isso vai varrer de esperança a população que vai ouvindo isso, né? Isso vai correr pelos portos do Haiti, uma ilha. Isso é de uma força, né, simbólica, é de uma força política muito grande. E isso é do protagonismo das pessoas que estavam sendo escravizadas e que vão fazer essa revolução. Eu já tive aluno que perguntou: e por que os escravos do Brasil não fizeram a mesma coisa? Eles eram mais, sei lá, eles eram incompetentes em relação, em comparativo? Aí eu vou passar essa pergunta para a Raíssa. Vamos lá, então. Só para fazer o desfecho, Érica pegou o carro aí e acelerou, viu? Adiantou os processos históricos todos, mas, enfim, não sei. Eu corri por causa do nosso horário, senão a gente não consegue fechar. Tá certo. Você quer fechar em 1 hora? Tá certo. Não sei, depende de você, mas eu corri para ver se dá para fechar. Se não der, a gente casa, tá de boa. É porque eu entendi que você ia fazer 2 momentos, mas é um momento só, então, né? Como você preferir, assim. Não sei, veja a interação da galera. Vamos lá. Então, a Revolução do Haiti estoura, então, em 1791, né? O Auger, esse que é assassinado, né? Quando ele organiza inicialmente a Revolução, mas outras pessoas aderem ao processo, como o grande líder Toussaint de Louverture, enfim. Esse é o livro principal para se estudar, o clássico da Revolução haitiana, né? Os Jacobinos Negros de C.L.R. James, que principalmente um negro da década de 30, é um dos primeiros já a pensar o protagonismo, né? Nesse contexto que Freire está escrevendo isso aí, C.L.R. James está publicando, né? Então, é uma das primeiras obras que vai mostrar uma outra perspectiva, que vai mostrar a resistência dos escravizados. Então, o Toussaint assume a liderança da Revolução, e aí derrota o exército espanhol, derrota o exército inglês, derrota o exército napoleônico, né? Depois mais tropas são enviadas. Toussaint acaba tomando algumas atitudes que desagradam a maioria, porque ele tenta manter a produção açucareira e de café na ilha. E, para tanto, ela precisa de um trabalho coercitivo, porque essas produções exigem muito trabalho e a população que está liberta na ilha não aceita. Né? Já estourou a Revolução, eles já estão libertos, né? Eles não aceitam. E Toussaint acaba discutindo com um familiar dele, é preso por tropas napoleônicas, levado para a França, morre nas prisões francesas, por maus tratos, né? Por maus tratos. Frio, má alimentação, enfim. E assume Dessalines. Com Dessalines, a Revolução vai ao ápice, a Revolução Negra dos haitianos vai ao ápice, é Santo Domingo, né? E eles expulsam definitivamente o exército francês. Esses episódios todos, na Ilha de São Domingos, no Caribe francês, fazem com que a Revolução Francesa, lá na Europa, que a essa hora já tinha feito uma virada à direita, né? Os girondinos já tinham assumido a liderança da Revolução, então vários ideais não estavam mais presentes, né? Quando os jacobinos estavam na frente. E os haitianos, né, são chamados de jacobinos negros, né? Então, essa é a perspectiva, radicalizar os ideais da Revolução Francesa mesmo. Então, graças à Revolução Haitiana, é que a colônia francesa concede uma série de direitos aos africanos, como, em 1792, a gente tem os direitos políticos dos homens livres de cor. Em 1792, a Assembleia Francesa libera isso, o reconhecimento dos direitos políticos dos homens livres de cor. E em 1794, a abolição da escravidão nas colônias.
Então, ao contrário do que a gente estuda há muito tempo na escola e até na universidade, não é a Revolução Francesa que, ó, que legal, vamos levar a abolição da escravidão nas colônias. É a pressão, o vulcão do Haiti aqui. Imagine 450 mil africanos e africanas escravizados se revoltando numa ilha com 30 mil brancos. Isso aí é o caos, meu irmão. Os brancos desesperados, né? Se escondendo debaixo da terra. É o caos. E olha que os brancos só eram 30 mil, os africanos pipocam a revolução lá do Haiti e Napoleão consegue apoio da Espanha, apoio da Inglaterra. Vão chegando exércitos na ilha, vão chegando e eles vão morrendo. Né? Muitos africanos morreram também, né? Cerca de 200 mil africanos morreram, mas a vitória é haitiana. Então, Santo Domingo proclama a sua independência no final de 1804, né? Em 1803, 31 de dezembro, Lavram, em 1804 já é independente, ainda resistem a algumas invasões do exército napoleônico em 1804, mas em 1805 é fundado o Haiti com esse nome, que é o nome como os nativos chamavam aquele território. Então a Revolução Haitiana é o exemplo de a primeira revolução liderada por homens e mulheres negros nas Américas a proclamar tanto a independência da sua metrópole, quanto funda-se uma república negra, uma república liderada por homens negros. Então, é um exemplo destoante na América, como Marcos Queiroz pontua, num regime em que em toda a América vigorava o colonialismo, a escravidão e o racismo. O Haiti estava ali como símbolo da liberdade. Né? O Haiti é fundado para garantir a liberdade e acabar com a segregação racial. Então, é um exemplo fantástico para as Américas, e isso chega no Brasil, né? Essas correntes marítimas que levam homens, levam mercadorias, levam as ideias, levam a ideia do Haiti, desde quando a Revolução ainda estava acontecendo. A Revolução dura anos, dura mais de 10 anos. Começa em 1791, o Haiti é fundado em 1804, 1805. Então, são mais de 13 anos. Então, o livro para pensar como essas ideias circulam é A Hidra de Muitas Cabeças, do Peter Linebaugh e o Marcus Hedge, que vai pensar marinheiros, escravos plebeus e a história oculta do Atlântico Revolucionário. Livro fantástico. Aqui a gente estuda no curso de História Moderna para perceber como essas ideias circulam. E essa ideia da Revolução circulou e chegou aqui no Brasil. E provocou o chamado haitianismo, que era o medo das elites de que o Haiti acontecesse aqui, de que uma revolução como a Revolução de Santo Domingo acontecesse aqui no Brasil. Isso chega nos ouvidos das elites, dos senhores de engenho, dos senhores dos barões, chega no ouvido dos deputados e dos deputados que estão lá na Assembleia Constituinte também. Então, é isso que vai incentivar o temor do Haiti, o haitianismo vai influenciar como a legislação brasileira e a legislação de outras nações recém-independentes vai ser constituída. Então, essa legislação, essa constituição já, que vai trazer que nenhum haitiano é escravizado, que todas as pessoas descendentes de africanos e indígenas, ou seja, pessoas que possivelmente passaram pela experiência da escravidão, no Haiti serão pessoas livres e cidadãs. Isso tudo o Haiti traz nas suas constituições desde 1805. Desde antes, a Constituição que Toussaint escreveu já trazia a liberdade de todos os haitianos, né? Então, eles estão avançados nesse sentido porque eles trazem uma perspectiva de cidadania que é inédita e que até hoje a gente não tem. Hoje, se a gente pegar a nossa Constituição de hoje, ela não tem um paralelo. A gente não tem nenhuma Constituição que eu conheça hoje um paralelo no sentido de uma cidadania que é vista de forma transnacional. Porque eles vão abraçar as pessoas que estavam sendo exploradas, escravizadas, enfim, sejam indígenas ou negras, em todo lugar. Isso é uma perspectiva que traz um poder simbólico muito grande e que traz uma perspectiva de construção de cidadania diferente do que a modernidade construiu, a modernidade europeia. Que a modernidade europeia, como o Raiza já apontou mais cedo, ela é construída em cima do colonialismo. Ela é construída em cima da exploração destes povos. Então, quando o Haiti rompe com isso, ele traz para as elites brancas coloniais uma ameaça muito grande, muito grave. E a desproporção entre número de brancos e número de indígenas e negros nas colônias é sistemática.
né? Então, eles têm medo porque eles são uma maioria política, econômica, no sentido, né, de que eles têm o poder, mas eles são a minoria quantitativa. Então, eles percebem que se essa história circulando pelos portos, no Atlântico Negro todo, se essa história realmente começasse a se reproduzir em outros territórios americanos, aí, entendendo na América toda, o continente, né? Isso é extremamente ameaçador para essas elites brancas. Elas vão perder, provavelmente, não só o seu poder econômico, político, propriedade e tudo mais, mas elas podem perder as vidas mesmo. Então, eles ficam apavorados, e aí, tanto nas discussões da independência dos Estados Unidos, que também é um período bem próximo aí, né? Quanto às discussões de constitucionalismo em todas as outras colônias que vão se tornando independentes, elas são marcadas por uma limitação da liberdade, como a liberdade apenas em relação ao império. Eu vou ficar livre enquanto a relação de império e colônia, mas nós da elite branca continuaremos mandando. E aqui a gente está falando da elite branca, vocês sabem que são só os homens com propriedade, né? Porque também não é todo branco, nem é toda mulher que está incluída aí. Então, essa limitação que é construída no constitucionalismo e que a gente estuda de forma muito acrítica, com o nosso olhar eurocêntrico, com a nossa formação toda jurídica, formada só por autores europeus e autores brasileiros que estudaram em Portugal, e por aí a coisa vai se reproduzindo, a gente está até hoje dizendo, ai, que lindo, constitucionalismo, direitos. As coisas são passo a passo, né, gente? A gente vai aos pouquinhos lutando e conseguindo. E tem uma discussão até sobre... José Murilo de Carvalho traz uma discussão sobre a cidadania no Brasil, que é justamente trazer essa perspectiva de que os direitos humanos, que a gente fala a partir de 48, né? Os direitos humanos, direitos fundamentais e tal, eles não são benesses que caem do céu. Não são coisas que o Estado, como um ente abstrato com vida própria, ele faz chover sobre as pessoas. Os direitos, eles são lutas, eles são conquistas e muitas vezes ao longo de séculos, com muito sangue, com muita morte. E qualquer piscadinha que a gente der, a gente perde esses direitos. E por a gente, eu quero dizer, as populações historicamente oprimidas. Então, é muito importante a gente fazer essa discussão, um espaço como esse, que é da internet, é gratuito, quem quiser vai assistir, depois vai ficar aí no GTV e vai poder quem quiser ver. Mas a gente vê que a Thaisa mostrou uns livros, eu tenho um bocado de PDF, então não dá para mostrar porque eu tenho que carregar o computador. Mas a gente tem produção científica séria de autores e autoras que estão preocupados em fazer essa releitura da história e resgatar tudo isso que foi varrido para debaixo do tapete, para que a história fosse contada sempre pelo homem branco, europeu, né, eurocentrado, e que conta a história como se ele tivesse, né, tendo lindas ideias fofas e amor, e é uma questão de evolução, e aí se vê a história muito como uma linha reta, no sentido de que a gente está sempre melhorando, e que sempre os europeus estão puxando o carro da história como algo positivo. E não é bem assim, a gente tem que ver o protagonismo desses povos em resistência que vão empurrar muito mais os avanços do que os europeus no seu privilégio, pensando, acho que tá bom de privilégio, né? Acho que eu vou jogar um pouquinho aqui de direitos para o pessoal. E é importante pensar, Érica, que essas ideias que circulam pelo Atlântico, mesmo antes do fim da revolta do Haiti, da Revolução do Haiti, em 1798, aí em Salvador, né, na Bahia, a gente já estava estourando com a revolta dos Búzios. E os ideais de liberdade estavam presentes, os panfletos da Revolução Francesa estavam circulando. Então, essa ideia de liberdade, essa ideia de igualdade, circulou, fez a cabeça dos homens e mulheres africanos e afrodescendentes no Brasil também, a ponto... e aí, para falar de 1805, né? Em 1805, no Rio de Janeiro, o professor Luiz Motti, que é um dos primeiros que escreve sobre isso, pontuou que tinha militares negros da milícia do Rio de Janeiro. Mas eu vou te interromper porque a gente vai cair em alguns segundos. Daí eu vou avisar o pessoal que a gente vai cair, mas a gente volta para falarmos um pouco mais. Pronto, voltamos.
a gente estava pensando ainda sobre. Me ouvi bem? Ouvindo bem, tá tranquilo. A gente estava pensando sobre como essas ideias circulavam pelo Atlântico e chegavam aqui e faziam a cabeça das pessoas africanas e afrodescendentes aqui. E influenciavam posturas, questionamentos, projetos políticos, né? Então, em 1805, o Luiz Motti, um dos primeiros artigos que pensa, lá em 88, que pensa como o Haiti foi recepcionado pelos africanos escravizados e afrodescendentes no Brasil, pontua que em 1805, no Rio de Janeiro, tinha militares da milícia do Rio de Janeiro com broches com 1805, no calor ali do Haiti independente, com broches com Dessalines, o primeiro líder, né? O último líder da Revolução, o primeiro presidente, né? O primeiro líder do Haiti livre, né? Então, da República do Haiti. Então, as ideias circulavam, e as elites ficavam extremamente incomodadas, porque foi uma grande revolta, né? Uma grande revolta que derrubou a principal nação europeia. A França era a nação mais rica, com a maior população, o exército, o maior poderio militar e naval. A França de Napoleão. A gente está falando das Franças. Não segurou o Haiti. A gente está falando da França de Napoleão, poxa. Então, isso aterrorizava os senhores de engenho, os proprietários de terra, as elites brasileiras, em todas as províncias. E essas ideias chegavam, o professor João Reis tem alguns artigos em que ele pontua que em algumas revoltas de escravos nas primeiras 2 décadas do século XIX, né, 1810, 20, havia cânticos, faziam referência a Toussaint, a líder da Revolução do Haiti, faziam cânticos em reverência a Dessalines. Havia cânticos, os escravizados cantavam o Haiti. Então isso influenciou, isso amedrontava de um modo, porque se o Haiti era uma ilha e tinha 450 mil a 500 mil africanos e africanas escravizados, o Brasil recebeu 5 milhões. Pensa aí. Salvador, a cidade do Rio de Janeiro, cidade de Salvador, como cidades atlânticas, cidades com portos que recebiam muitos africanos e africanas. Então, o temor do Haiti era uma realidade. E os escravizados usavam isso também, né? E esses ideais de liberdade, né, que o Haiti inspira, né? A Revolução Francesa traz, mas o Haiti encarna a liberdade, a possibilidade de conquista da liberdade, a conquista da abolição da escravidão como um todo. Então, a ponto de historiadores pontuarem um episódio em que africanos entraram na justiça, já a partir de meados do século XIX isso se torna mais comum, africanos e africanas entrarem na justiça para reivindicar sua liberdade, ações de liberdade, a gente chama isso no campo da historiografia da escravidão, mas reivindicarem a Assembleia Constituinte, lá de 1823, reivindicarem a liberdade. Isso. Contra num litígio contra a sua proprietária. E aí Dom Pedro I é quem fala o direito máximo, né? A prerrogativa máxima da Assembleia Constituinte é a garantia da propriedade. E aí a gente tem criado o pilar sobre o qual é construída toda a nação brasileira, né? Todo o Brasil no período imperial. É o seu signo da propriedade. Então a gente tem escravizado brigando contra uma proprietária de escravos. A nossa máxima aqui é a propriedade, filho. Então, nada para eles, né? Eu assisto outro dia numa turma de primeiro semestre, porque eu tenho turma, dependendo da matéria, eu tenho turma do primeiro até o 10º. Então, eu também. Eu conheço esse pessoal desde que bota a fralda jurídica até a hora que sai dizendo que é doutor com a B e tudo, de acordo com o decreto imperial. Só se passa no decreto imperial. Mas depois eu faço uma live só pra falar desse decreto imperial, porque eu tenho um ódio de quem disse que é doutor por causa desse decreto imperial. Mas beleza. Aí o pessoal do primeiro semestre, então eu lá dizendo, a gente sabe que as pessoas escravizadas, elas eram propriedade, eram como se fosse um objeto que é propriedade de outra pessoa. Então, as cartas de alforria nada mais são, né, assim, traduzindo em miúdos para quem é primeiro semestre, do que um documento que transfere o título de propriedade do seu corpo, que era de outra pessoa, para você. Sim. Então, agora, você é proprietário do seu próprio corpo. Aí, os meninos, assim... Porque o pessoal não para pra pensar nessa perspectiva da relevância que é
o direito de propriedade e da prioridade mesmo que ele tem sobre outros direitos. E, gente, isso não é o Brasil que é esquisito, não. A construção dos direitos de propriedade, dos direitos civis e dos direitos políticos, ela é assim, porque a perspectiva dos direitos de liberdade, que é a primeira dimensão dos direitos humanos, e que você vê na Revolução Francesa, a gente tem liberdade, igualdade e fraternidade. Só que a própria Carta de Direitos do Homem e do Cidadão, que sai da Revolução Francesa, ela fala em liberdade o tempo todo. E essa é a liberdade do proprietário. É a liberdade de defender sua propriedade. É a liberdade de se proteger do Estado querer tributar demais a sua propriedade. É tudo em torno da propriedade. Os direitos políticos, a conquista do espaço político por esses burgueses, não é por outra coisa, é para defender a propriedade. Sim, fundamentalmente é disso que se trata. Eles estão cansados de ter sua propriedade regida pela nobreza, né? Por um outro grupo que tinha o poder político e que àquela altura já não tinha o poder econômico. Eles, burguesia, tinham o poder econômico e não tinham o poder político. Então existe uma construção dessa história de direitos humanos, que a gente fica jogando confete e tal, que ela é marcada por isso. Então a gente não pode se esquecer, e às vezes até os alunos, e olha, eu sou professora de direitos humanos, minha tese de doutorado foi sobre direitos humanos, mas com essa perspectiva, porque olha, algo que foi construído em cima de um marco de modernidade colonial, eu não sei se tem como esse mesmo objeto, esse mesmo mecanismo, essa mesma linguagem ser o carro-chefe da revolução, sabe? Porque ele não vem de uma revolução necessariamente, ele vem de uma maneira de abafar as perspectivas revolucionárias. A construção do constitucionalismo na América Latina, ela tenta justamente abafar essa ameaça do Haiti, essa ameaça de que povos negros, indígenas, explorados, etc., vão tomar o poder e vão construir outra liberdade, vão construir outra cidadania. Então, quando a gente pensa na identidade desse cidadão abstrato que é criado pelo colonialismo, que é criado por essa construção da modernidade, está dentro da perspectiva colonial e está dentro de uma perspectiva de manutenção de desigualdades e não de revolução. E não de igualdades. Eu tenho um artigo que a gente publicou, eu e dois meninos do meu núcleo, Vitor e Rômulo, a gente publicou um artigo justamente fazendo um comparativo da presença das palavras e das ideias de liberdade, igualdade e fraternidade na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão e na Declaração Universal de Direitos Humanos. Porque, apesar de ter quase que 200 séculos de diferença, ou quase que 2 séculos de diferença, né, 200 anos, existe uma continuidade, existe um senso de continuidade entre as duas, em que, na primeira, né, da Revolução Francesa, não aparece igualdade, muito menos fraternidade. Igualdade aparece assim, uma palavra solta, mas de concretude não tem. Na Declaração Universal de Direitos Humanos, quase todos os artigos são sobre liberdades. Pouquinhos são sobre as questões da igualdade, e eles são artigos truncados, né, que o lado da União Soviética tentou enfiar um bocado de coisa ao mesmo tempo, e ficou uns artigos longos, que não explicam muito bem o que são as coisas, fazem uma lista de direitos, assim, direitos trabalhistas, esse aqui, e não explica muito bem, enquanto que os da liberdade, cada um tem seu artigo, bonitinho. E fraternidade ninguém nem fala, a palavra aparece uma vez, e a gente está falando em 1948 já. Para vocês verem que, quando a gente está discutindo isso, pode até parecer para algumas pessoas, mas isso tem muito tempo que passou, vocês estão falando do século XVIII, XIX, não tem nada a ver com hoje, tem tudo a ver com hoje. Porque a gente ainda traz esses marcos legais. A linguagem jurídica, ela não mudou muito de lá para cá. Inclusive, isso é problemático, óbvio. Mas para chamar a atenção, porque às vezes os alunos me perguntam isso, coisa velha, professora, nada a ver isso aí que você está falando. Coisa velha. Nossa, vários pontos para chamar a atenção aí. Mas então, esse temor do Haiti faz com que a Assembleia Constituinte de 1823 vai gerar uma Constituição que no final das contas nem é otorgada, né? Nem é aceita. Em 1824, que o Dom Pedro outorga, né? Ele impõe, ele dissolve a de 23, enfim. Mas algumas pessoas que estavam lá estão aqui também, estão 23, estão 24. E é uma Constituição que vai ser pautada no signo do direito à propriedade e na manutenção das hierarquias socio-raciais. Né? Então, é o que não vai abolir a escravidão. Isso é importante dizer. O Brasil é o único país das Américas que proclama a sua independência e, na sequência, não proclama a abolição da escravidão.
Todos os outros países das Américas proclamam a independência, na sequência proclamam a abolição da escravidão. Né? Quando não fazem ao mesmo tempo como o Haiti. Né? O Haiti é ponto fora da curva. O que isso quer dizer? Né? E pensando nessa perspectiva da participação da população negra nos processos políticos. Né? A gente teve em 1798, né, a revolta dos alfaiates, né, que foi deflagrada, mas que assustou as elites, porque eles pautavam rompimento com a metrópole, pautavam a abolição da escravidão, pautavam a proclamação da República Baiense. Em 1822 e 23, nas guerras de independência do Brasil na Bahia, a gente tem participação da população negra com os seus objetivos, porque a metáfora principal das guerras contra os portugueses, para a expulsão dos portugueses da Bahia, no contexto da independência do Brasil na Bahia, porque é a independência do Brasil na Bahia, não é a independência da Bahia, é a independência do Brasil na Bahia. O 7 de setembro só termina em 1823, no outro ano, em 2 de julho. Por isso, essa é a live que eu já fiz essa semana aí, depois vocês procuram. A participação da população negra estava lá, e a principal metáfora que os brasileiros usavam para dizer o Brasil precisa romper os grilhões com Portugal, precisa romper, o Brasil é escravo de Portugal. Os escravizados ouviram disso, essa escravidão pode ser menos simbólica, pode ser mais concreta. Eu estou lutando na independência porque eu quero romper os grilhões também. Sim. Então, o Henry Clay, que é um dos principais historiadores que pensa os sujeitos negros na independência, nas guerras de independência, o Henry Clay, ele pontua que os escravizados lutaram nas guerras de independência do Brasil, na Bahia, porque eles queriam liberdade, porque eles queriam ampliação, queriam cidadania. Inclusive, o professor João Reis pontua nesse mesmo livro aqui, no artigo chamado Jogo Duro, do 2 de julho, que traz umas cartas de umas mulheres que se correspondiam com seus maridos que estavam em Portugal, né, nas assembleias das cortes de Lisboa, dizendo, olha, os mulatos tiveram a audácia de reivindicar às cortes de Lisboa a liberdade. Audácia. Olha a elite conservadora, desde antes da independência, a mesma elite que nega no processo constituinte. Essa população negra está reivindicando o tempo todo liberdade, cidadania. Liberdade, cidadania, trazido pelos ecos do Haiti. Essa população está reivindicando, está lutando, está atuando politicamente. Então não dá mais para reproduzir a perspectiva do escravizado como coisa, o escravo coisa, sem agência, sem atuação política. Então, essa perspectiva é para pensar. O Haiti é protagonismo negro do início ao fim. Os ecos do Haiti chegam nas Américas, estão presentes na revolta dos alfaiates, estão presentes nas diversas revoltas que pipocaram no século XIX no Brasil. Estão presentes os ideais da liberdade e igualdade, estão presentes nos africanos que vão lutar nas guerras da independência do Brasil e vão chegar nas constituintes e pedir direito à liberdade também, mas o governo, com a sua vontade de manter as hierarquias, né, porque os portugueses queriam, os brasileiros queriam autonomia política, mas era o que os autores da época chamam de revolução conservadora. Um autor que o professor João Reis cita aqui, salvo engano, ele fala em revolução conservadora. Então a elite quer autonomia política, mas não quer que bagunça as estruturas, as hierarquias sociais. É só isso. A gente quer autonomia, mas quer continuar com o Brasil escravista, quer continuar com o direito de propriedade, mas agora a gente vai acumular mais um direito, que é o direito político. A gente já tem o direito econômico, já tem o direito de propriedade, o escravismo, a gente quer mais um, que é o político. Só isso. Então a gente aceita a participação dos africanos até aqui, os libertos, os escravos não, porque os escravos podem dar muito problema, os escravizados depois vão querer liberdade, vai ser um negócio ruim. Né? A visão da elite é essa. Vai ser uma visão... Então, é isso. A Constituição, quando é elaborada aqui no Brasil, obedece essa tônica, manutenção das hierarquias. Em geral, os processos políticos no Brasil, que nos outros lugares do mundo irromperam com grandes transformações sociais, aqui foram contidos, né? Aqui a independência se coloca o imperador na frente, que é para barrar os anseios de grandes transformações, que é para barrar a participação popular, que é para barrar a alteração das hierarquias socio-raciais. É importante que seja dito. Essa Constituição vai ser fundada nesse signo aí, né? Apesar da participação do protagonismo africano, afro-brasileiro. E existe esse discurso que até hoje se repete, para vocês verem como as coisas são conectadas. A gente hoje ainda repete o discurso de que, por exemplo, mais direitos trabalhistas, a concessão de direitos previdenciários, de proteção da seguridade social, vão quebrar a economia. As elites
ainda hoje reproduzem essa ideia que é falaciosa e que historicamente a gente tem dados comprovando em vários países, experiências diversas, que isso é falacioso, que dar direitos para os trabalhadores seria fatal para a economia. Isso nunca se sustentou, em nenhum momento da história isso aconteceu. Pelo contrário, acaba que as pessoas que têm mais acesso, né, ao mercado de consumo, elas vão movimentar ainda mais essa economia. Mas, como eu não sou economista, eu não vou nem entrar nesse buraco, né, específico para essa discussão, mas é vocês perceberem que o discurso de não podemos virar um novo Haiti, aí você troca Haiti por um outro país que represente uma ameaça. Não podemos virar a União Soviética, não podemos virar Cuba, não podemos virar a Venezuela. É a mesma estrutura de raciocínio, o mesmo mecanismo discursivo, e que vai o tempo inteiro tá batendo nessas teclas a fim de quê? De manter privilégios. E aí, quando esse discurso vai sendo propagado por uma série de estratégias, né, em cima do que hoje a gente chama de fake news, mas que, na verdade, é um processo que não tem de novidade muita coisa, só a questão do meio tecnológico de disseminação, que é distinto. Mas a gente tem a questão de usar mídias, de usar, né, as fofocas. Né? O meu orientador do mestrado falava que a fofoca é um dos mecanismos de poder mais fortes, mais perigosos que existem. Ele falava isso e eu novinha, assim, no mestrado. Esse cara é doido. Do que ele tá falando fofoca? Negócio idiota. E aí depois, né, lendo, que eu fui ver de fato o que ele queria dizer com a fofoca. Mas essas frases que hoje a gente vê nos grupos do WhatsApp, no Twitter, no Facebook, e essas frases vão se repetindo, as pessoas vão reproduzindo a mesma coisa, achando que, porra, é super crítico agora. Vou lacrar na discussão, vou lançar essa frase de que não podemos virar Cuba. Vou lançar essa frase de que esse direito vai quebrar a economia. Vou lançar essa ideia de que a Previdência tem que ser reformada com capitalização, porque senão vai quebrar o país. Gente, esse discurso é velhíssimo. E ele atende a interesses muito claros na história, que são os interesses das elites, né? A mesma galera, né? A elite branca com propriedade, que quer manter seus privilégios, que não quer dividir espaço de poder político, não quer dividir poder econômico, nem nenhum tipo de poder. A gente tem que ficar atento, porque às vezes nós que não estamos nessa elite, estamos reproduzindo o discurso que, em última instância, nos oprime. E você ainda está achando que está sendo super crítico, né? Tipo, não, arrasei, porque eu percebi. Vocês todos conhecem essas pessoas, não conhecem? Perfeito. Você fez uma pergunta e eu não respondi. Né? Algum estudante, porventura, pergunta a você, né? Às vezes pergunta a você por que o Brasil não reproduziu o Haiti. A gente tem uma conjuntura muito específica ali no Haiti. O Haiti é uma ilha, né? E tinham 450 mil, entre 500 mil africanos. Esses africanos eram, em sua grande maioria, africanos oriundos da África Centro-Ocidental, atualmente Congo, a região na época chamada de Congo-Angola. Então, todos os africanos que vinham de uma macro-região específica, mas que tinham um tronco linguístico que é das línguas banto. Então, africanos que minimamente conseguiam se comunicar e que, no Haiti, pelo fato de ser uma ilha pequena, conseguiram criar um crioulo, que é uma língua específica, né? Um crioulo do Haiti, que é uma língua formada do contato intercultural entre diversas línguas, uma língua para servir à comunicação. Um ponto. No Haiti, eles reproduziam uma matriz religiosa chamada voodoo, a religião africana em que tem as entidades de culto, e isso funcionava, ajudava a recriar uma África no Haiti, a possibilitar o fortalecimento espiritual. Muitas vezes foi utilizado pelos africanos como incentivo para fazer rebeliões, inclusive. A religião servia como um espaço para incentivar as pessoas, fortalecimento de identidade, inclusive. Então você tem a religião, você tem a língua, a criação de um crioulo, você tem as pessoas com traços culturais semelhantes, porque vinham de uma macro-região, dessa África Ocidental, que é diferente de você pegar da África Centro-Ocidental, que é diferente de você pegar a gente da África Oriental, da África Ocidental, da África Central e colocar junto, como estava aqui no Brasil. E vamos pensar que, se você falar de macro-regiões, dentro dessas macro-regiões, a gente tem uma infinidade de etnias e povos historicamente rivais, com disputas étnicas, disputas territoriais, povos que tinham conflitos históricos muito anteriores.
No Haiti, não. Você tem uma língua, o povo cria uma língua específica, tem uma religiosidade, tem a formação de quilombos lá na América chamada de marronagem, né? Do francês, marronagem é quilombo, aquilombamento, isso potencializava a união, fortalecimento étnico, fortalecimento. É uma revolução, sobretudo, de africanos. Os autores sobre a Revolução do Haiti falam que é uma revolução de africanos, principalmente porque a ilha era povoada, em sua maioria, por pessoas africanas. Então, esses fatores todos, e somado a um elemento que, por último, mas não menos importante, que é a truculência do sistema escravista na principal região de plantation das Américas. Então, todos os autores, Jacob Gorender tem uma resenha sobre os jacobinos negros, que ele pontua que o sistema de escravidão nas Antilhas, nas Antilhas francesas, especialmente no Haiti, era o pior de todos. Havia muita truculência e a possibilidade de aquisição fácil de mão de obra na ocorrência de morte era muito tranquila. Então, os senhores escravistas, como punição, por exemplo, nem gosto de falar dessas coisas, né? Enterravam os haitianos, os africanos escravizados de pé, como forma de punição, só com a cabeça de fora, até as pessoas morrerem, comidas por abutres e bichos. Era uma forma de punição do Haiti, pra você ter noção do que era, porque você tem a principal economia colonial. Então, para girar essa economia, onde tem capitalismo exacerbado, você tem truculência exacerbada, a exploração da mão de obra, a exploração de mão de obra africana. Todas as escravidões... Produtividade, né? Para manter a produtividade. Isso, altíssima, né? Da Pérola das Américas, o maior exportador de café e açúcar. Pra você ter noção, o Haiti exportava mais que Jamaica, Cuba e Brasil, juntos. Só o Haiti, uma ilha desse tamanho. Reparou? Bote no mapa aí Haiti pra você ver o tamanho do lugar, viu? Pra você entender. Do tamanho de Itaparica. Haiti é do tamanho de Itaparica. Bota aí que você vai ver. O Haiti é de Itaparica, a mesma coisa. A gente está falando de 500 mil escravizados. Então, esses fatores estavam lá no Haiti. Pequeno, muita gente, truculência da escravidão, criação de uma língua comum, criação de uma religião, né? Utilização de uma religião em comum, utilização dos aquilombamentos, dos quilombos, tudo isso fortaleceu a identidade dos africanos e fez o vulcão explodir. No Brasil, você tem uma diversidade muito maior de africanos e africanas que vieram para cá. Então, você, às vezes, no navio negreiro, vinham africanos de diversas etnias que já tinham confrontos históricos. Então, viviam com línguas diferentes, com culturas diferentes, com perspectivas diferentes daquilo ali que vai ser vivenciado. E essas pessoas não conseguiam formar o senso de comunidade que no Haiti se formou. Então não dá para pensar de forma generalizada, mas eram todos africanos aqui no Brasil, por que eles não se rebolaram e destruíram tudo? Quem disse que eram todos iguais? Que visão generalizada é essa? A gente tem uma reunião de colegiado, a gente tem uma reunião com professores aqui da UNEB, a gente não consegue decidir se todo mundo apoia ou não a pauta. A gente faz greve, tem professor que racha a greve, que não é contra a greve. Imagina você ter 5 milhões de africanos e africanas que vieram para o Brasil e você quer que todo mundo pense igual. Todo mundo apoia a revolução. Grupo de WhatsApp, hein? Eu sempre falo, o pessoal não tinha grupo de WhatsApp, assim, para poder deliberar todo mundo. Calma, minha vez de falar. Eu acho... A gente, na nossa família, a gente discute, discorda de pessoas e para de se falar, principalmente depois de 2018. A gente para de se falar na mesma família. Imagine. A treta começou em 2013. Exatamente. 2016 agudizou, né? Em 2016 agudizou, em 2018... Em 2014 eu saí do grupo da família, entendeu? Não tinha condição. Inviável. Então, a resposta é por aí. Não dá para generalizar e querer. O Haiti tinha as condições favoráveis para eclodir uma revolução. E o Brasil, por questões territoriais, por questão de diversidade étnica dos africanos que vinham para cá, e ainda tinha os crioulos, que eram os descendentes de africanos nascidos no Brasil, que tinham muito mais direitos e passabilidade social do que os africanos. Então, os crioulos têm inserção social, os crioulos conseguiam ocupar cargos que os africanos jamais ocupariam. O racismo no Brasil é pigmentocrático, desde sempre. Vem a questão do colorismo aqui também, né? Quanto mais escura a pessoa, menos acessos. Eu sou uma mulher negra de pele clara, eu sei que eu tenho muito mais acessos do que mulheres negras de pele escura. Além disso, há uma questão aí da cidadania quando se discute, Érica. O crioulo nasceu no Brasil, ele consegue o direito de cidadania. O africano não.
Então, isso basta ser um exemplo. Quando você vai olhar a documentação, eu trabalho com alforrias, com cartas de alforria agora na tese. Então, nas cartas de alforria, você vê muito mais pessoas escravizadas, negras de pele clara, como a gente chamaria hoje, mas crioulos, como pardos e crioulos, recebem muito mais alforrias que africanos. Então, esses elementos faziam com que houvesse um racha, que africanos e crioulos no Brasil colonial tivessem rivalidades. Isso impede a eclosão de um Haiti aqui. Sim. Então, esses fatores que eu poderia ficar enumerando aqui, né? Enfim, então, por isso a gente não houve o Haiti aqui, mas houve rebeliões, resistência escrava de todas as formas. Como eu falava, não vamos pensar na resistência escrava só nessa grande revolta, a grande rebelião. A resistência aconteceu em todos os espaços onde houve escravidão, houve resistência escrava. Porque também eu acho que é muito daquilo que a gente falou no início, aquela ignorância, primeiro, a questão de ver a África de forma monolítica, né, que a gente já explicou, que, né, são grupos muito diversos, que têm rivalidades internas também, que não falam necessariamente a mesma língua. Então, isso ficou bem claro já na fala da professora Raíza. E vocês têm que lembrar também que, além da dimensão territorial do Brasil e de todos esses fatores que complicam a possibilidade de uma união, né, específica, a gente tem que parar de achar que a história se dá em, assim, nada acontece, bum, revolução, nada acontece, como se o tempo inteiro ninguém estivesse fazendo nada, aí durante o período de 2 meses, sei lá, tudo converge, e aí revolução, independência, mas não, as coisas vão acontecendo ao longo dos séculos, ao longo dos anos, das décadas. Veja que a própria história da Revolução do Haiti, ela começa em 1791, não é isso? Vai até 1804. Então também não é assim. Um dia os caras acordaram e resolveram que iam matar todos os senhores brancos. Não, a coisa é longa. Ela tem um processo de guerrilha quase ali, né? Gestação, né? Gestação das ideias, organização dos planos, né? Várias estratégias, algumas fracassam, algumas dão mais certo. Então aqui a gente teve também, a gente tem aqui na nossa proximidade geográfica de Bahia, uma série de momentos. É que a gente não estuda na escola, e aí não ouve falar em algum momento da vida adulta e a coisa parece que não aconteceu. Isso faz parte do que a gente está considerando aqui, que é um estudo eurocentrado, que é o epistemicídio, que é o apagamento dessas histórias do protagonismo das populações que foram exploradas historicamente. Então, veja, eu digo assim, eu confessadamente, eu não estudei Revolta dos Malês. Eu não estudei Búzios na escola, né, muito menos na faculdade. Se você me disser agora queima-roupa para eu separar as duas, eu não sei separar. Não sei o que é o quê. E aí deu em quê? Sei lá. Deve ter dado errado, porque não sei. Érica, e mais do que isso, como eu falava, eu sou um entusiasta desse livro do professor João José Reis. Eu tenho um PDF, quem quiser me escreva que eu envio. Curtinho, mas é seminal. Isso aqui é divisor de águas. E nesse livro aqui, que traz essa perspectiva do escravo que negocia, eu vou contar a história para vocês do Engenho de Santana. Em 1789, olha, o mesmo ano da Revolução Francesa. No Engenho de Santana, em Ilhéus, a gente tem uma produção açucareira intensa e alimentícia também. E nesse engenho de Santana, em Ilhéus, havia cerca de 200 escravizados entre africanos e crioulos, ou seja, descendentes de africanos nascidos no Brasil. E lá no Engenho de Santana, eles fizeram uma revolução. Não uma revolução, uma revolta. Eles... Você conseguiu escrever dessa rapidez? Porque Carol tá aqui dizendo que eu só não sei Búzios de Malês, que eu tô falando dela. Tudo bem que ela é mais nova que eu. Então, como é que eu ia ser aluna dela? Eu não sei. Ledu é top. Apertei a mente dela a graduação toda. Ela que não trabalha com escravidão e liberdade, não. ela me disse que não tinha condições de falar sobre isso. Ledu é top. Então, no Engenho de Santana, os escravizados estavam insatisfeitos com a nomeação de um novo feitor, um feitor crudelíssimo, e eles não tiveram outra escolha, assassinaram o feitor, fugiram com as ferramentas da fazenda, as enxadas e o material da fazenda, isso, e escrevem uma carta para o senhor. Vou ler alguns trechinhos da carta da fonte que o professor João José Reis achou. Tratado proposto a Manuel da Silva Ferreira pelos seus escravos durante o tempo em que se conservaram levantados, 1789, 1789. Meu senhor, os escravizados escreveram isso em 1789. Meu senhor, nós queremos paz e não queremos guerra. Se meu senhor também quiser nossa paz, há de ser nessa conformidade. Se quiser estar pelo que nós quisemos,
pelo que nós quisermos, a saber, em cada semana nos há de dar os dias de sexta-feira e de sábado para trabalharmos para nós, não tirando um destes dias por causa de dia santo, ou seja, se é feriado, mesmo assim. Para podermos viver, nos há de dar rede, tarrafas e canoas. A gente quer pescar, a gente quer plantar, a gente quer dia livre. Não há de nos obrigar a fazer camboas, nem a mariscar. Para o seu sustento, tem a lancha de pescaria ou canoas do alto. E quando quiser comer marisco, mande os pretos mina. Isso aqui é uma revolta de escravizados crioulos. Tem rixa com os pretos minas. Quando são os trabalhos mais insalubres, eles estão mandando que mande os africanos. Você vê. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que é uma carta de reivindicação em pleno século XVIII. Isso é resistência escrava, turma. Não é a revolta que pipocou, saiu matando todo mundo, matou o senhor, tocou fogo no canavial. Eles mataram o feitor para chamar a atenção e escreveram uma carta de reivindicação. Aqui. Os atuais feitores não os queremos. Faça a eleição de outros com a nossa aprovação. Olha só. Os martinheiros que andam de lancha, além de camisa e de beata, que se lhe dá, andam de dar chibão e baeta. E todo o vestuário necessário. Estão dizendo qual é a roupa que eles querem para as pessoas que vão trabalhar. Isso é uma verdadeira carta de reivindicação. A história do trabalho no Brasil não começa com os alemães, com os imigrantes no século XIX. Começa com a escravidão. Escravos eram trabalhadores. Escravizados eram trabalhadores. E está aqui a marca fundamental. Então, aqui, o canavial do Jabiru iremos aproveitar esta vez e depois há de ficar para o pasto, porque não podemos andar tirando canas por entre a margem. Eles estão reivindicando melhores condições de trabalho, de vida, vestuário, ferramentas, troque o feitor e faça a aprovação da gente, com a aprovação da gente. Então, isso aqui não precisa ser a revolta dos malês. Não precisa ser a revolta dos búzios. A resistência estava acontecendo todos os dias. De diversas formas. E essa forma que a carta mostra, documento que o professor João Reis achou no arquivo, documento fantástico, mostra a negociação. Os escravos negociavam. Então, essa perspectiva que tem que chegar, que eram sujeitos políticos, atuantes de diversas formas, em diversas esferas da sociedade. Então, sim, e acabar que as pessoas escravizadas, elas eram isso, e veja como isso reproduz a visão do colonizador. Ver as pessoas escravizadas como passivas e primitivas, quer dizer, incapazes de se organizar politicamente. Então, quando no século XIX, os trabalhadores explorados por conta da Revolução Industrial da Inglaterra começam a montar sindicato, o pessoal, pô, incrível, ó, senso político, entendeu? Os caras se organizaram, entendeu? Agora, o africano não podia fazer isso. O indígena, o crioulo aqui nas Américas, incapaz. Não, não é verdade. As pessoas, elas se articulam e tentam organizar suas resistências com múltiplas estratégias das formas que elas conseguem naquele momento. Às vezes é matar o feitor e mandar uma carta de pedido de direitos. Veja que na linguagem jurídica, eles literalmente estão pedindo uma série de direitos trabalhistas que hoje a gente tem. Que são direitos de que o empregador ele é responsável pelo seu uniforme de trabalho, ele é responsável pela segurança nas condições de trabalho. São coisas que hoje a gente tem internalizado no nosso ordenamento jurídico e que já estavam sendo, né, requeridas lá no século XVIII nessa perspectiva. Então, o pessoal às vezes fala as coisas, né? Por pessoas negras. Isso. Que não são primitivos e bárbaros, que são as expressões bem do colonizador e que às vezes a gente reproduz, né? Fala, isso é uma coisa bárbara, péssima, grotesca, violenta, animalesca, que são adjetivos que o colonizador usou sistematicamente para desumanizar essas pessoas negras e as indígenas também, né? Que ele ia explorar, que ele ia exterminar, enfim. Então, a gente até mesmo em coisas que a gente pode não estar conscientemente, deliberadamente, tentando provocar e fomentar a hierarquia entre as pessoas, a gente acaba reproduzindo expressões que têm uma carga colonial, que têm uma carga racista, né, que é estruturalmente racista, e a gente tem que tentar desconstruir isso e entender essas perspectivas históricas, políticas, jurídicas, principalmente para o direito. Eu acho que a gente tem que virar o direito de ponta cabeça.
porque ele historicamente é criado para manter as elites no poder, seja lá quem seja a elite do local ou do contexto. O direito, via de regra, ele é manejado pelas elites para legitimar os seus privilégios, manter os grupos, né, que são resistência afastados do poder, criminalizar essas condutas desses grupos. Então, se criminaliza, se não me falha a memória, acho que é no início do século XIX, aí vocês me corrijam. Acho que é no início do século XIX que tem uma série de criminalizações que são incluídas nas leis brasileiras. Samba, vadiagem, candomblé, já no início do 19, todas as manifestações culturais e artísticas que gerassem aglomeração de pessoas negras, né? Então isso os ecos disso... as possibilidades, né? Diminui, né? Não desmonta, mas diminui as possibilidades de articulação dessas pessoas negras de fazerem o Haiti. Exatamente. E eu estava lendo nesse material, né, que você compartilhou comigo, que já é 2 exemplos de legislações aqui na América Latina em que o direito adota, lembra o termo, Pluralismo jurídico? É isso? Acho que passa por aí também, né, que é entender as realidades que dentro de um território há diversos povos, diversas etnias, e essas etnias entendem juridicamente diferente, precisam ter outros termos, é um dos artigos que você compartilhou comigo, e eu fiquei pensando na importância desses temas, dessa perspectiva de protagonismo das populações negras, da perspectiva histórica, chegar para as outras áreas como o direito, e como é que esses temas chegam? Através da diversidade étnico-racial nos cursos de graduação. São a diversidade étnico-racial que vai possibilitar que o estudante pense em direito indígena. Porque o estudante branco, da elite, classe média alta, não vai pensar direito indígena. A pessoa tem que ter algum engajamento. Os temas que nós estudamos falam da gente. Isso é verdade, isso é um fato. Então, por que a gente não teve, durante tantos séculos, uma legislação que protegesse as mulheres? Porque não tinha mulheres nos cargos de poder, tomando decisões. E os homens não pensam segurança das mulheres. Historicamente, não pensaram. Porque o machismo é estrutural. O racismo é estrutural. Então, não são pessoas brancas que vão legislar a favor da população negra. Vimos aí que depois de 88, você só tem uma legislação. Pense aí, Erika, depois de 88, a da abolição, a falsa abolição, né? A próxima legislação que você vai ter para a população negra é em 2003, a 10.639, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africana Afro-Brasileira, fruto de muita luta do movimento negro unificado, dos movimentos sociais. Muitos de nós fomos para a rua, tomamos porrada para brigar com o governo, até que fosse implementada a legislação. E depois a lei de cotas. A questão do racismo na via da injúria racial e do crime de racismo são muito recentes também, né? São muito recentes na nossa história jurídica. 88, né? E tem pesquisas mostrando que, pelo menos a pesquisa que eu li foi daqui da Bahia, tá? Então talvez em outros estados seja diferente. Mas aqui na Bahia, e isso é relevante porque Salvador, todo mundo repete, né, o bordão de que é a cidade mais negra fora do continente africano e tal. Então aqui a gente tem uma quantidade, assim, menos de 10 processos levados até o final de injúria racial e de racismo. Pelo menos a última pesquisa que eu vi, se não me engano era de 2018, né, eles tinham levantado esses documentos, assim, desde a denúncia ou da queixa, né, dependendo de qual é o crime, até o final. Quantas pessoas, de fato, foram condenadas por algum desses dois tipos penais? E eu não lembro o número exato, mas eu me lembro que era uma coisa, assim, que eu fiquei assustada. Tinha coisa assim, 2, sabe? Digamos, tinha lá 1.000 denúncias, eu não me lembro os números exatos agora, mas assim, 1.000 denúncias e no fluxo do processo vai afunilando, e os processos não chegam ao final, não tem decisão. Que judiciário é esse? Aí você vai ver qual é o censo do judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro é branco, é masculino, é majoritariamente emergente de São Paulo. Ainda tem esse dado que é um pouco assustador. Mas esse é o perfil do judiciário brasileiro. Tem um censo, quem estiver duvidando do que eu estou falando. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, fez um censo mais recente de 2018, e ele pergunta, o próprio magistrado é que se declara, se ele se declara branco. Acho que eles usam preto e pardo, eu acho. Eu não me lembro agora mais a categoria. E até a categoria é problemática, porque entre um censo e outro, de 2013 e 2018, eles mudam a categoria. Tem um que tem pardo, tem outro que não tem pardo, aí você não sabe, afinal de contas. Não tem como comparar, assim, né? Fazer
uma historiografia não, mas ter a historicidade do dado. E aí, o próprio fato de que ao longo de todos os séculos de Brasil, a gente tem a permanência desses homens brancos paulistas nos espaços de poder, e aí especificamente se você vê isso no judiciário, você vê isso nos outros poderes também, isso diz muita coisa sobre a nossa história. E por que que... porque eu já vi gente me perguntando, não para essa live, mas em sala de aula, assim, às vezes perguntam, mas as mulheres não tem mais mulher no Congresso porque elas não querem. Não tem mais pessoas negras no Congresso porque eles não querem. Se eles quisessem... Porque o racismo é estrutural, o machismo é estrutural, né? Porque, afinal de contas, é tudo ilusão na nossa cabeça. Muito complicado. Então, esses temas chegando para o direito, professoras como você, parabéns pela iniciativa, por estar abrindo esse canal, né, da sua página para debater diversos temas. Eu acho que a função da gente é levar a informação, o conhecimento científico embasado, né, num tempo de negacionismo. A gente tem pessoas por aí negando escravidão, a gente tem pessoas negando genocídio da população negra, tem pessoas negando o Holocausto, negando o racismo no Brasil, negando tudo. É importante que a gente abra esse canal para debater com pessoas que se debruçam sobre temas como esse que a gente acabou de estudar, de debater, para um maior número de pessoas possível, porque eu acredito na democratização da ciência e todas as vezes que for convidada para estar num espaço como esse, me sentirei na obrigação de vir, só não virei se eu estiver muito ocupada mesmo, porque como eu tenho minha formação toda pela universidade pública, por universidades públicas, especificamente a UFBA, né? Eu sou cria da UFBA, graduação, mestrado, doutorado por lá, eu me sinto na obrigação de devolver para a sociedade, porque a sociedade civil, quem custeia os nossos estudos, nós estudantes de universidades públicas. Então, parabéns pela iniciativa, Érica. Estou aberta a questões, quem quiser seguir, compartilhar, pedir dúvida, material bibliográfico, estarei à disposição. Eu sempre faço um compilado das lives, né? Eu pego os 2 pedaços junto para botar em um arquivo só no YouTube, e aí eu boto na descrição todas essas referências que a gente mencionou. Vocês viram que às vezes eu estava parando e anotando aqui, justamente para isso, para poder botar. Depois eu vou pegar com raiz algumas outras que eu não peguei completa. E aí, quem quiser pode buscar as referências, né? Se não encontrar os PDFs, pedir para a gente. Mas eu concordo, assim, a gente tem que democratizar o conhecimento até para se perceber que existem, sim, cientistas intelectuais brasileiros, brasileiras, que são negros, que são negras, que são indígenas, que são transexuais, que são dessas minorias que muitas vezes as pessoas acham, mas eu não botei nenhum na minha bibliografia porque não tem. Eu já ouvi de colegas isso, sabe, assim, eu não coloco nenhum autor negro na minha bibliografia da minha matéria porque não tem. Não tem? Não existe. Você procurou sequer? Né? E isso foi algo que, para mim também, como branca, como mulher branca, isso também, para mim, tem sido parte de um trabalho constante de não só ler esses autores, porque na minha formação eu oficialmente não tive, né, essa perspectiva histórica, essa perspectiva crítica. Isso não veio para mim na minha graduação, isso começou a aparecer para mim no mestrado, e isso eu devo a uma formação interdisciplinar. E por isso que eu bato tanto nessa tecla de que é importante que a gente converse com os colegas das outras áreas. O direito ele é muito fechado nele mesmo e ele perde muito nisso. E não ler mais da sociologia, da história, da antropologia, a gente perde muito. E a gente muitas vezes não percebe o tamanho da nossa ignorância. Quando eu entrei no mestrado interdisciplinar e o doutorado também interdisciplinar, eu tive um pouco desse choque de perceber que havia um universo muito grande que eu não tinha nem percepção do tamanho da minha ignorância. E isso é grave. Então, a gente tem que pensar em abrir nossos conhecimentos, em procurar os colegas, dizer, você conhece algum autor que seja brasileiro, que fale disso? Você conhece um autor que seja da América Latina para falar da Constituição da Bolívia, por exemplo? Eu preciso entender a Constituição da Bolívia. Né? As pessoas não percebem a relevância daquela Constituição ali. Eu depois quero até parar para estudar mais isso e falar sobre isso aqui nesse espaço também. Mas eu sempre faço esses compilados, assim, chamar pessoas que são da área e que têm a contribuir e tentar não chamar só meus colegas brancos, sabe? Não tentar chamar só homens. Então, são esforços que eu acho que todo mundo pode fazer. Nós brancos, eu quero dizer, assim, principalmente, né, minha audiência aí, colegas, professores e tal, que são brancos. Um pouquinho só de esforço que você faz, você desbrava, assim, um mundo
E aí você percebe que tem muito mais que essas pessoas vão trazer para você e que você não sabe tudo. Né? Tem posturas muito equivocadas de ego. Não digo que seja só do direito, tá? Eu tô falando do direito porque é a minha área. Mas é onde eu vejo muito isso acontecer, assim. É uma maioria de professores que são homens brancos, advindos de elites, né, de classe média alta e tal, e que ocupam espaços de poder e não têm, não necessariamente todos, mas muitos não têm senso crítico em relação a como é que esse estado de coisas chega hoje. Por que que a legislação é assim? E tem gente muito iludida ainda sobre o poder da legislação de ser revolucionário. Mas mas na Constituição tá lá dizendo que todo mundo é igual, então tá resolvida a coisa do racismo. Eu já ouvi isso, sabe, de colegas. Né? Eu já ouvi de colegas que, não tem porquê eu colocar na minha ementa outros autores que não esses aqui europeus e esses aqui que foram orientandos dos europeus. Não tem porquê. Você mora em que país, filho? Assim, né? E o fato de que a gente tem, nos últimos anos, a entrada de muito mais diversidade nas universidades, as cotas, né? A mudança que a gente teve de cenário, principalmente a partir do governo Lula, né? Com todas as críticas que se façam, enfim, ao governo Lula, e eu tenho também as minhas, mas nesse ponto a gente tem um enriquecimento muito grande, né, de diversidade cultural mesmo nas universidades, e essas cotas quando chegam também na universidade privada, mesmo que não tem cota oficialmente, mas quando a gente tem FIES, ProUni, uma série de políticas que permitem o ingresso desses estudantes que antes não entravam nesse espaço. Eu digo isso porque eu vivi a virada. Eu me formei em 2004, então... em 2004 não, que maluquice, 2009. Eu entrei na faculdade em 2005. Então, eu me formei em 2009 e na minha turma, praticamente, a gente não tinha pessoas negras. Eu poderia contar nos dedos aqui quantos colegas eu tive que eram negros no meu curso de Direito na Universidade Católica de Salvador, que é uma universidade privada, que é uma universidade tradicional e tal. E era quase todo mundo branco. Quase todos os colegas, assim, tinham carro. Eu não tinha, né? Mas eu também branca. E hoje, meus alunos, eu sou professora da Universidade Católica, meus alunos hoje, 10 anos depois, eu olho para as minhas turmas e eu vejo ali que pelo menos a metade não é branco. Eu já tive aluno autodeclarado indígena, mas eu não tive colega, sabe? Então, isso é uma perspectiva completamente diferente, porque hoje um professor, em sala de aula, faz um comentário extremamente racista, é muito provável que um grupo de alunos levante e saia. No mínimo. Sabe? Isso não acontecia na minha época de aluna. Então, eu acho que essas coisas a gente precisa perceber, né? E precisa, como pessoas brancas, se esforçar para perceber o seu privilégio e usar o seu privilégio de alguma forma para, né, digamos, dar espaço e contribuir para uma mudança. Não é dizer que eu sou protagonista da luta contra o racismo. Jamais serei, porque o racismo não me afeta negativamente, de forma direta. Eu colho privilégios aí de ser branca. Eu nunca sou seguida quando eu entro no shopping. Nunca pedem para eu ver o que tem na minha bolsa. Eu posso andar de bolsa aberta, toda malamanhada, toda bagunçada, de havaiana, que ninguém vai suspeitar de mim. Nenhum segurança jamais me seguiu. Eu nunca fui parada em blitz. Isso é privilégio. E eu só percebi que isso era um privilégio quando isso me foi chamado a atenção por amigas, colegas negras, e que sistematicamente são seguidos, são parados. A gente teve um caso ontem de nunca parou, já perdi as contas. Eu já perdi as contas de todas Caso pontual de pessoa preta parada do nada. Todo dia tem. E quem é branco às vezes não percebe, porque não acontece com você. E é fácil dizer, não, mas a Constituição botou todo mundo igual. Nossa, Érica. Você pontua que você colhe benefícios por ser branca, né? A gente chama isso de benefícios da branquitude. Mas, ao contrário do que você diz, o racismo é uma questão das pessoas negras, né? O racismo é um problema social. A gente tem uma sociedade em que há um encarceramento em massa da juventude negra. A maioria da população carcerária brasileira são homens negros. O Brasil tem a segunda maior população carcerária do mundo, né? Só perto dos Estados Unidos. É a segunda ou a terceira maior população carcerária do mundo, e a maioria dessa população carcerária é
de homens negros. Isso não causa comoção, não causa mobilização. A gente tem um genocídio da população negra. Por final de semana em Salvador, morrem 28 jovens negros assassinados por bala de fogo. Isso é genocídio da população negra, são números de guerra. No entanto, a população não sai às ruas, não faz manifestação. Quem está implicado nos sistemas de poder não reclama. Os dados de violência contra a mulher pontuaram que houve redução de 10% do número de violência contra as mulheres brancas. 10% de redução. E 54% de aumento na violência contra as mulheres negras. 54% de aumento no número de violência contra as mulheres negras, violência sexual. O que explica isso? Séculos de exploração sobre o corpo das mulheres negras que faz com que a sociedade nos leia como corpos violáveis. A escravidão pós-abolição fez isso com a gente. Então a gente tem um genocídio em massa da população negra e 77% das pessoas que foram assassinadas por bala de fogo no Brasil nos últimos anos foram pessoas negras. Isso revela o racismo estrutural. A gente tem espaços de poder majoritariamente ocupados por pessoas brancas. Câmara, Senado, espaço de poder, dirigência. E se naturaliza numa população em que 54% é declarada negra, pretos e pardos, né, de acordo com o IBGE, você não ter representantes, 10% do Senado não é composto por pessoas negras. 10% da Câmara dos Deputados não é deputados federais, não é ocupado por pessoas brancas, não é ocupado por pessoas negras. Isso é racismo estrutural. E a naturalização. O racismo tem como característica isso, a naturalização da exclusão, da marginalização de pessoas negras. Então, o racismo não é um problema das pessoas negras, é um problema social. Isso é um problema social, todos precisam estar engajados. Como diz Angela Davis, não a sociedade racista não é suficiente não ser racista. É preciso ser antirracista. Exato. Então, Exato. as pessoas brancas precisam estar engajadas na luta antirracista, na luta por uma sociedade verdadeira. Assim, eu não sou protagonista dessa luta no sentido de que eu não sofro o racismo na minha pele como você sofre, como uma pessoa com a pele mais escura que você sofre de forma até mais excludente ainda, nesse sentido, né? Mas aí eu tô com o Silvio de Almeida, que ele fala, e ali o Schwartz também fala isso, né? O racismo foi criado pelas pessoas brancas. Essa estrutura, ela é criada pelas pessoas brancas e a gente reproduz e a gente goza desses privilégios. Então, a gente tem que sim ter um posicionamento antirracista para sequer ter alguma perspectiva de mudança, sabe? E ver que sim, isso afeta a todos nós. Quando você promove uma live que vai debater Atlântico Negro, Haiti, constitucionalismo, você está tendo uma atitude antirracista. Você está indo além, você não está sendo não está sendo racista, você está sendo antirracista, está militando, está levando a público, democratizando esses debates. Isso é incrível, são mais posturas como essa que têm que ser adotadas. Os professores e as professoras precisam levar de diversas áreas o protagonismo das populações negras em seus currículos. É preciso pensar negritude, pensar racismo. Isso. O racismo não teria chegado como está hoje se não fosse o sistema educacional. Eu falei isso na live de ontem antirracista. O racismo não teria chegado no Brasil como está hoje no mundo se não fosse a educação, fosse o sistema educacional ao negar, invisibilizar, apagar a participação negra, reduzir a escravos, reduzir a história da África e dos africanos a quando a Europa entra em contato com a África. Aí você vê no tráfico transatlântico, surge a África. Surgiu. Os africanos existem. Você tem aí mais de 5 mil anos de... Né? A sociedade mundial é afro-brasileira, afrodescendente, porque a espécie humana surge no continente africano. Então o continente africano é o continente com mais história de todos os continentes do planeta. Porque de lá surge a espécie humana e migra e ocupa, e a história é a história dos homens e mulheres no tempo e no espaço. Então no continente que não tem gente, não tem história. Então, o continente que mais tem história, é o continente que há mais tempo teve ocupação humana, é o continente africano. E a gente só estuda a história da África quando os europeus começam a realizar o tráfico transatlântico. É aí que você vê, na escola. E reduzem a participação dos africanos e afro-brasileiros na história do Brasil à escravidão. Acabou a abolição, sumiu escravo e população negra do livro didático. E ainda muda até a cor da pele no livro didático, né? Pega lá as lideranças negras da história, as poucas que aparecem, né? Aí pinta assim mais claro. Nossa, cara. Então, tudo isso construiu o racismo. O racismo é fruto do sistema educacional brasileiro. Então, é por lá que a gente vai reverter. É pela educação,
imprimindo um currículo decolonial e trazendo as pautas das populações negras, o debate sobre o racismo, racializando os temas, né? Pensando com a perspectiva étnico-racial, os diversos temas, trazendo o protagonismo das populações negras. Seja lá da disciplina que você estiver trabalhando, é possível trabalhar história e cultura africana e afro-brasileira em todos os temas. Se tiver dúvida, pode me escrever. Eu te ajudo a montar a sua ementa. E se eu não souber... Professora Raíza, pelo amor de Deus, me diz aí, tem alguém? Porque o pessoal adora, eu já ouvi isso, você não tem ideia. Eu tô com a língua coçando aqui para não citar nomes. Mas o pessoal já me disse isso várias vezes. É o típico, assim, sabe, os professores, sabe? Ah, mas não tem ninguém. Não tem. Ah, não. Não. Não tem nada a ver com o meu tema, também tem essa. Não tem nada a ver, eu dou aula de matéria X. Né? Esse é o privilégio branco. É o privilégio branco, a população branca que pode se dar esse luxo, né? Porque não sente na pele as mazelas do racismo. Isso é um privilégio branco. Não racializar suas pautas, seu currículo. Em pleno século XXI. Então... Um evento, só para encerrar, porque o nosso horário já vai fechar, mas eu tive num evento recente, assim, esses eventos online, né, que estão tendo não sei quantos milhares aí de congressos, seminários, não sei o quê. Aí eu entrei em um e tinha numa mesa, acho que eram 3 promotores do Ministério Público, e, um juiz e acho que um advogado, acho que era mais ou menos isso. Tudo famosinho do direito e tal, assim, todos homens brancos, aquela matriz assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né, que é bem comum do direito. E aí esses indivíduos falando lá de questões de processo penal. Eu não sou da área, tá? Se alguém aí estiver assistindo de processo penal, eu não estou falando sobre esse tema porque eu não sei. Mas eu achei bizarro que eu lá assistindo o troço para ver se eu aprendo alguma coisa e ninguém falou sobre seletividade penal. Ninguém falou sobre superencarceramento. Ninguém falou sobre etiquetamento. Eles estavam muito empolgados falando lá de um negócio novo na lei, de um negócio de uma audiência de não sei o quê, sei lá o que era o negócio, mas eles estavam falando sobre a necessidade da gente ponderar essa coisa de prender o criminoso. Mas quem é criminoso? O criminoso empresário preso envolvido em esquemas de corrupção, de lava-jato e afins. Esse daí, não, mas ele fez uma delação premiada, mas aí tem que ver que é réu primário, que não é um crime assim que é muito impactante. Milhões de reais desviados não é muito impactante. Mas uma pessoa que furta um objeto pequeno, que furta algo para comer, aí legal, aí tem que prender, aí é o rigor da lei, aí o negócio é arrastar a cara do criminoso no asfalto. É uma coisa surreal. Aí eu perguntei, porque no evento dava para falar, como aqui, né? Aí eu perguntei, eu juro, eu perguntei umas 4 vezes. Ninguém falou nada. E respondia nada. Tipo, ignoravam completamente o que eu tava falando. Aí eu desisti, né? Tipo, beleza, saí. Porque não dá. E aí, a gente tem agora 30 segundos. Acho que a gente amarrou bem a nossa reflexão final. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até essa hora assistindo a gente. Quem vai assistir posteriormente no IGTV ou no YouTube também. Lá no meu site eu deixo também completo com as referências do meu link na bio. Sigam Raíza. Raíza, muito obrigada por participar.